Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com o Corretor. Nessa noite de terça-feira a gente vai bater um papo com um colega de mercado, parceiro de negócios, Amaury Bessa. Amaury, você estava reclamando que eu descobri teu nome agora, né, cara? Não, era só a pronúncia, Não, é porque é tanta da gente que eu bato papo que eu esqueço o nome, né não, Amaury? Alzheimer, meus queridos. Inclusive, para não falhar no Alzheimer, já deixa o teu like agora no início, porque senão eu esqueço e tu vai esquecer também. Se você já está inscrito, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, ajuda o podcast a crescer. Lembra, dá essa moral. Primeiro podcast 100% voltado para o mercado imobiliário do norte do Brasil. Cara, eu tenho muito orgulho de falar isso. Então ajuda o YouTube a entregar para mais gente. É só se inscrever e deixar teu like aí, beleza? Dito isso, bora bater um papo, meu amigo? Com certeza, meu amigo. Primeiramente, obrigado por receber esse convite, por honrar o podcast com a sua presença. Você que é um jovem empresário do mercado imobiliário. Quantos anos de idade, Amaury? 24 anos. 24 aninhos. Cara, tu já é casado há quanto tempo, velho? Sou casado há 3 anos. Tu é todo precoce, né? Quantos filhos tu tem, mano? 2 filhos. 2 filhos, meu Deus do céu. Com 24 anos, 3 anos de casado, 2 filhos. E eu reclamando que eu só tenho um com 45. Não tem noção de como a gente tá em patamares distintos? Não, tá um pouco distante. Bem distinto, meu amigo. E aí, meu amigo? Mas tá tudo bem na família? Esposa tá tranquila, os filhos estão bem, todo mundo com saúde. Graças a Deus. É isso que importa, meu Estão dormindo essa hora já. Uma hora dessa já estão na cama. Mas eles vão te ver depois no YouTube. Vamos ver, com certeza. Meu amigo. Vamos deixar o like, eles. Por favor, deixa o like, compartilhar. Dá essa moral. Eles fazem isso melhor do que a gente, diga-se de passagem. Com certeza. Meu amigo, quanto tempo de mercado imobiliário? 2 anos, Fabiano. Caramba, completando 2 anos agora. Tudo é muito recente, né? Mas aí tu já chegou no mercado imobiliário, Amaury, na área de gestão, já sendo sócio numa operação imobiliária, ou tu começou como corretor de imóveis? Cara, na verdade, eu tinha agência de marketing, né? Nada a ver com o mercado imobiliário. Nada a ver com o mercado imobiliário. Atendia todo tipo de nicho. Certo. Na verdade, assim, o pessoal reclama de gestor de tráfego no mercado imobiliário. Mas gestor de tráfego é uma merda em tudo que é... Inclusive em todas as áreas é muito difícil de encontrar. Uma dor. Porque qual é o problema? O grande problema do gestor de tráfego, constantemente, é que ele não entende do negócio do cara. Certo. E aí, eu vi isso como oportunidade e eu abri a agência. Né? Então, eu comecei a estudar muito. Você falou, é muito recente, mas o que acontece comigo é que eu sou uma pessoa muito intensa. Né? Então, até depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? De como eu encurtei muito tempo nesses 2 anos. Né? Mas abri a agência e um dos meus clientes que chegou por indicação foi o Sérgio Avelino. Certo. Que na época, hoje meu sócio, que estava com a Bonocasa. Né? Então, dei consultoria para a Bonocasa, inicialmente de tráfego, depois parte de social media também, e depois ele falou assim, cara, tu vende bem porque tu me vendeu bem e eu queria saber se tu tinha como chegar aqui no meu comercial. Aí fui pro comercial, fiz o básico com os corretores dele, aí teve um sucesso, assim, eu considero um sucesso, né, não era um ticket tão alto, mas eles venderam, tipo, 20 imóveis em 3 meses. Perfeito, então, um número bom, expressivo. Sim, com certeza. E aí, depois disso, ele me chamou para ser sócio. Depois de 4 meses com ele, muito rápido tudo, né, cara? Tudo muito rápido. Tu ficou com medo ou não? Bora, topou na hora. Cara, aí eu, assim, pedi um tempo, quando ele chamou pra ser sócio, pra analisar, mas já pra entrar como gestor, né? Certo. Não ia entrar como corretor. Na época, na verdade, não podia nem vender, porque eu não tinha Cresce. Sim. Então, era realmente só gestor. E aí, tipo assim, um desafio muito grande que eu tive no início foi o quê? É óbvio que assim que eu entrei, eu já fui dando a entrada. Né? E logo depois já teve... Hoje é tudo mais rápido, né? Sim, hoje 90 dias tu tá com a carteira na mão, né? É isso. E aí, só que assim, um desafio, né? Tinha corretor na minha equipe de 30 anos de mercado, 20 anos de mercado. Caramba. E eu 22 anos de idade. Não só 22 anos de idade, sem Cresce, né? Então, moleque vai querer me ensinar que é esse moleque? Mas, claro, assim, uma relação sempre de muito respeito e resultado, né? Então, à medida que eu... Si, né? à medida que eu falava, cara, é justo isso aqui. Então, um cara que já tem experiência, ele ia lá e vendia. Eu gerava lead, mostrava como ele tinha que atender, ele conseguia ter resultado com aquilo. Ele via que era mais uma relação não de subordinado, né? Era uma relação de parceria. É uma coisa que eu... Entendeu? Que tu preza. Eu sempre falo que os corretores têm que entender que a gente trabalha com eles e eles não trabalham pra gente, né? Sim. A gente trabalha junto, né? Pra crescer, né? E tu é um cara que eu já te percebi estudioso, inclusive... Na área da corretagem, tu é um cara que segue muito forte o Guilherme Machado. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que logo que eu te conheci, a gente trocou uma ideia. E eu lembro que tu tava fazendo curso lá e recentemente tu teve em São Paulo em algum evento dele, né?
Na verdade, sim, Fabiano. No segundo mês eu conheci pelo YouTube, zerei o canal do YouTube do Guilherme. Falei, cara, isso aqui encontrei. Encontrei um meio de eu ganhar tempo. Certo. Cara, liguei pra eles, marquei uma reunião, entrei até um pouco diferente, porque pra te entrar em mentoria mais longa com o Guilherme, tu primeiro participa dos cursos menores de uma dele. pílulazinha e tal. Isso, porque é pra ver se faz sentido aquilo pra ti. De fato, né? Isso, e até pra ver se faz, porque pelos valores, né, tipo, de investimento eram altos, então ele não quer correr esse risco. Né? Eu acredito, por isso, de não acabar trazendo gente que não faz sentido. Né? Que não vai gerar coisa positiva, né, no final das contas. Isso, e a cultura do Guilherme é uma cultura de resultado, né? Ele tá mais preocupado, muito mais em tu ter resultado do que ele vender pra ti. Se ele perceber que tu não é o perfil dele, ele vai falar, cara, pra ti não faz sentido isso aqui. Então, logo eu encontrei e entrei na mentoria e falo abertamente, não tenho vergonha de falar isso, tudo na minha empresa é da metodologia do Guilherme. Devo ao Guilherme, assim, grato. Hoje é meu amigo. Virou um amigo. Virou um amigo, né? Claro, negócio sempre, sim. Né? Sou mentorado dele ainda. Fiz a mentoria de 4 meses, depois transformei uma mentoria, que é a mentoria anual dele, né? Então faço acompanhamento aí anual com ele. Hoje dou até aula dentro da mentoria, porque eu de fato vivi aquilo de uma maneira muito intensa, né? Então a metodologia, eu digo que eu não só vivo no mercado imobiliário, eu não acredito em vida e trabalho. Eu acho que é uma coisa só, vida pessoal. E a metodologia do Guilherme, ela é sobre pessoas. E aí ela mudou a minha vida também, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, na maneira que eu me relacionava com as pessoas, me impactou muito. Então, assim, hoje é muito difícil aqui a gente falar 1 hora sem eu falar da metodologia do Guilherme e falar dele também, porque eu sou uma pessoa que eu sou eternamente grato, assim, e com certeza eu brinco que com ele eu economizei aí, em 2 anos eu ganhei 10. Não tenho dúvida nenhuma que isso foi através da metodologia. Então, sim, eu sou uma pessoa que prezo muito pelo estudo, porque o estudo ele justamente ajuda a gente, Fabiano, a economizar esse tempo. Sim. A economizar esse tempo. Eu acredito que isso é um desafio dentro da nossa categoria, e tu me corrija a qualquer momento se eu estiver equivocado, claro. Que no teu processo como gestor, como dono, tu passou por essa dor. Porque tu começou com um time, e esse time automaticamente não foi se adaptando, de repente, à metodologia, à necessidade do estudo, ou de aprende, aplica, né, sem aquela ansiedade que geralmente o corretor de imóveis tem de vender e sem estar ainda preparado. E hoje tu tá com um time mais enxuto, com um outro formato de negócio, tudo dentro dessa metodologia, correto? Tudo dentro dessa metodologia e tudo com a orientação do Guilherme, né? Tipo, sempre com a orientação dele. Sempre consultava ele para isso. Hoje eu tô vendendo, né? Um pouco diferente. Sim, hoje tu não tá só na gestão, tu tá... Como gestor não vendia, né? Sim. Então eu não vendia, só quem vendia era meu time. Eu queria falar um pouco sobre... Por favor. Voltar no que tu falou, nessa dificuldade do corretor estudar. Em querer estudar. Cara, pra mim, assim, é uma dor do mercado. Claro. Latente, né? Isso é evidente que o corretor falta essa cultura. Essa cultura. Mas eu acredito também que tem uma responsabilidade da gestão. Certo. Sabe? Então, assim, a gente vê muito gestor cobrando preenchimento de CRM, mas o gestor entra em reunião com o corretor dele, sem ter olhado o CRM do corretor dele. Sabe? Pra dizer assim, cara, tá aqui, eu olhei o teu CRM antes, tu não preencheu o CRM. Sim. Então, eu queria que tu estudasse. Mas sem o gestor dar o treinamento que ele tava cobrando. Porque ele quer que o corretor estude sozinho, o corretor crie o processo sozinho, o corretor aprende sozinho, o corretor aplique sozinho. Pra que ele precisa da empresa? Entende? Então, assim, eu tive um desafio, porque era tudo muito novo. É os dois lados da moeda, no caso, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o que eu entendi? Cara, eu preciso viver isso aqui. Então, quando eu peguei a metodologia, eu brinco que eu vivo a metodologia 24 horas por dia, 7 vezes por semana, porque quando eu era gestor, aí que eu tinha que viver aquilo. Então, eu colocava, Fabiano, os corretores, e aí, imagina, 4 meses de mercado imobiliário, só que eu entendi que não era sobre imóvel. Era sobre pessoa. Cara, virou a chave na minha cabeça, né? Então, eu até brinco. Ontem eu tava conversando com o mentorado do Guilherme e falou, caraca, bicho, é impressionante, assim, essa parte de trazer tudo mesmo. E eu colocava, por exemplo, os 6 corretores, 7 corretores, e fazia ligação, por exemplo, no Viva Voz com o cliente real, sabe? Sim. E aí, comecei a viver aquilo pra eles. Mas, cara, tá aqui, eu tô aplicando, sabe? Não é pimenta no olho dos outros, é refresco. Deixa eu ir junto com vocês na visita. Visitava junto com o corretor. Ia em visita de captação junto com o corretor. Fazia treinamento na imobiliária constantemente. É claro,
É outra dor, né? O corretor nunca quer ir pro treinamento. Mas, de novo, por que que não quer? Porque será que aquilo tá dando resultado pra ele? Na prática, né? Na prática, cara, ele tá vendendo mais? Ou o gerente, o gestor, muitas vezes, só quer ter aquele parte do ego de falar, cara, eu vou botar todos os meus corretores no salão para eles ouvirem eu falar. Ouvirem falar para quê? Né? Então, por exemplo, na metodologia, eu não gosto de usar muito a palavra proibido, porque isso é algo que tu pode alinhar muito, cada um vai alinhar a aplicabilidade da metodologia. Mas, por exemplo, as reuniões na metodologia, elas têm ata, tipo, ata de condomínio, sabe? Sim. Então, tu entra com a finalidade da reunião, o corretor... Já tem as pautas ali. Já tem as pautas, o corretor sabe o porquê que ele vai passar 40 minutos contigo. Ele sabe que aquilo é importante. A maneira de tu vender, cara, quantos gestores, Fabiano, quantos gestores fazem uma reunião com o seu time e muitas vezes não se dão trabalho de fazer um PDF, cara. Coisa que é simples, mas tem valor pro teu corretor. Sim. Sabe? Ele vai olhar para aquilo. Já dá outra visão, né? Pô, ele vai falar, pô, cara, o Fabiano, a Mauri, ele teve o trabalho de fazer uma apresentação para mim. Pô, isso é o mínimo, cara. Já parou pra pensar que corretor, ele confia não só a vida profissional, ele confia a vida pessoal dele, empresa? Sim. Então isso tinha uma consciência desde o início, sabe? Tinha essa consciência desde o início. Então, o que eu busquei fazer, cara? Eu saí do lugar da vítima, que constantemente a gente vai cair nisso muito fácil. Pro fácil, lugar né? muito fácil, cara. Muito fácil. Olhar pro cara lá, cara, 25 anos de mercado imobiliário, não muda mais. Não muda mais, manda embora. É mais fácil, sabe? Mas eu tentei primeiro, cara. Tentei entender o que tá por trás disso. Eu tentei entender por que ele não quer o treinamento, por que ele não quer a metodologia. Eu busquei fazer isso, porque isso é fazer gestão, cara. Isso é fazer gestão. O maior trabalho da gestão hoje, o maior ruído da gestão tá na comunicação. Eu falo X, tu entende Y. Eu não deixo tu falar, eu não busco ver a tua visão. E o gestor, ele precisa... Não busca, sabe? Então, assim... Isso, e aí, o que eu falo? Tu faz isso com o teu corretor e tu reclama que o teu corretor... eu tô falando? Sim, entendi, em geral, né? Mas eu via o quê? Cara, eu tinha atitudes com meus corretores que eu reclamava de certas atitudes que eles tinham com o cliente, mas eu tinha aquelas atitudes com eles. Eu queria que meu corretor escutasse o cliente dele, mas eu não escutava ele. Tu não escutava o teu corretor. Entendeu? Eu falava de atendimento humanizado, mas eu não tinha um olhar humano para ele. Né? Que é outra, assim, balela que hoje falo hoje, né? Atendimento humanizado. Aí o que eu mais tenho hoje? É atendimento de gente qualificando cliente. Ah, não, só visita comigo depois de mandar a documentação, eu tiver aprovado. Cara, beleza, então, atendimento humanizado até eu saber se tu tem dinheiro. Isso não é atendimento humanizado, cara. Se tu não tiver dinheiro, a gente nem vai na visita. Eu nem converso contigo, eu nem quero saber teu problema. Ei, cara, quer visitar? Tem algum imóvel pra te vender antes? O que tu precisa? Cara, pra mim isso não é atendimento humanizado. Eu não tô preocupado em conhecer esse cara. Eu não tô preocupado em ser um profissional, vai educar ele. Não tô preocupado. Tô preocupado com o dinheiro dele. E pra mim isso não é atendimento humanizado. Eu quero saber da venda, né, nesse caso. Eu quero saber da venda. Sim. Eu não quero ganhar por uma assessoria que eu vou dar como profissional. Eu quero saber da venda. É tanto que a taxa de indicação do mercado é baixíssima. Que é um absurdo para um corretor de imóveis. Absurdo, cara. Porque pensa comigo. Eu vendi para uma cliente. Essa cliente, ela tem o círculo familiar dela, ela tem o círculo de amigos delas, ela tem o círculo profissional dela, o marido dela também tem o mesmo círculo, a mãe dela tem o mesmo círculo. Se tu não conseguir tirar uma indicação de 100 pessoas, cara, desculpa. Tu errou, né? Tu errou. Sim. Sabe? Então, assim, isso tudo para falar do quê? O corretor não gosta de estudar, não quer treinamento, beleza. Mas muitas vezes é a falta do gestor conseguir gerar valores para isso e fazer com que isso seja, de fato, prazeroso e que traga resultado para ele. Traga resultado para ele. Foi a primeira coisa que o Guilherme falou lá. Eu já cheguei falando isso. Cheguei em mentoria falando isso. Cara, o corretor não quer ajudar. O corretor não quer preencher CRM, tá? Ele falou, beleza, é verdade. Mas, ao preencher CRM, ele vai vender mais? Se tu mostrar isso pra ele, ele falou pra mim, eu tenho certeza que ele vai preencher CRM. E é dito e feito, cara. É dito e feito. Quer que teu time vá pra um treinamento? Faz aquele treinamento pra ele vender. Só que, cara, gestão dá trabalho. Traz resultado pra ele, né? Traz resultado. Prática, né? Pega, uma coisa que eu fazia muito, Fabiano. A Jamile tá contigo hoje, né? Sim. Tá contigo hoje. O que eu fiz? Por exemplo, a Jamile chegou lá, ela era muito disposta a aprender. Então eu falei, cara, eu vou fazer um onboarding dela, não vou me preocupar. Tinha outras pessoas entrando junto com ela, não vou me preocupar
eu vou fazer um onboard da galera num tempo mais cadenciado, mas com ela eu vou dar, tô vendo que ela tá disposta, vou dar uma atenção Vou a dar uma mais. acelerada a mais aqui. No primeiro mês pra gente, ela, primeiro, segundo mês, nesse intervalo fez 2 vendas. Legal. Entendeu? E tava pegando a metodologia. Então, assim, isso é interessante, sabe? Porque é tu pegar uma pessoa e aí os outros vêm, pô, funciona. Então, na parte da gestão, usava muito isso também. Muito isso também. Né? Então, assim, eu gosto sempre de conversar sobre isso. Pra mim, falta um senso de responsabilidade Dos donos da imobiliária. dos donos de imobiliária. Na metodologia, a gente chama isso de conceito Home Simpson, que é se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. E constantemente eu não ponho em mim, eu ponho no meu corretor. Sim. Entendeu? Cara, faz sentido. É muito louco quando tu para pra olhar pra dentro, né? Como tu falou, a gente culpar o corretor pelo não resultado é até simples, né? É fácil, seria a coisa mais óbvia e é até capaz de o corretor também comprar que a culpa é dele, né? Ele sai de lá com a consciência, eu não sirvo pra isso, então não me dei bem aqui, enfim. Não Quanto era tempo pra tem de mim, né? mercado, Fabiano? Mercado, vou fazer em outubro desse ano 7 anos. Pois é. Quantas vezes tu não viu um corretor sair assim? Cara, eu já Mas, trabalhei em 2 imobiliárias, né, sim, nesses 7 anos. Eu não fiquei pulando. sim. E eu confesso a você que eu tinha o Fabiano corretor de imóveis e tenho o Fabiano agora gestor. Uhum, Então são visões muito distintas, né? Eu sim. já vinha do mercado tradicional, já tive empresa, então eu sabia lidar com pessoas, né? Durante muito tempo, Claro, né? claro. Mas quando tu vem pro nosso mercado, eu confesso a você, fazendo sempre o paralelo com o mercado tradicional, que eu ainda acho muito desafiador o mercado imobiliário. Entendeu? Porque a gente tem muitas peculiaridades. Eu não posso cobrar pelo fato de não ser CLT. Eu realmente preciso entender. Tem que ter mais paciência. Enfim, cara, é tanta da coisa. E quando eu entro na cabecinha do corretor, tem muita parte matemática do negócio, a parte de resultado, né? Eu conversei semana passada com uma convidada sobre ela estava falando de oratória e de ela perceber que o corretor que estava atendendo ela estava na pressão de fazer ela comprar e não Uhum, interessado nela. E eu falei, cara, eu entendo, mas às vezes esse corretor, ele tá tanto tempo sem vender que ele vê um cliente quente, ele realmente não tá presente para ouvir, não. Ele quer fazer o negócio andar por necessidade, não por maldade necessariamente, uhum. não porque ele é desinteressado, porque ele quer Sim, empurrar um claro. produto qualquer. Então, eu acho que o nosso mercado, quando a gente para bater esses papos, é tão profundo, é tão cheio de peculiaridade, que achar um caminho que nem tu achou, eu acho que ele exige muita vontade de querer dar certo. Porque eu tô ouvindo tu falar com a gratidão e com toda a paixão pelo processo que tu decidiu seguir e aplicar e ter resultados com ele, que eu ainda não conhecia alguém assim nessa área de, quando se diz mentorado, né? De Uhum, verdade. Ainda não sim. tinha trocado uma ideia com alguém assim, não. Eu fiz o curso do João. Cara, esse curso melhorou minha vida 100%. Na vida profissional ou pessoal que seja, né? Como tu Sim, falou. claro. E tu é um cara que parece que caiu de cabeça nesse negócio, decidiu aplicar, né? E teve resultado. Então eu não posso questionar. Quando falou contra resultado, não dá pra questionar, né? Né? Mas eu acho. Tu perguntou de mim que eu tô há quanto tempo, por qual motivo? O que que tu Não, eu entende? perguntei quanto tempo tu tava pra saber quantas vezes tu não via um corretor é, achar que ele não era pra profissão, muitas vezes por uma fala mal colocada de alguém, Sim, não sim. necessariamente gestor, tá? Porque Sim. você sabe, ó, tem imobiliário de salão, pra mim é um perigo, cara. Perigo imobiliário de salão. Fala de Por salão das quê? houses, tu Não, só fala. salão imobiliário é com mais de 20 Ah, tá corretores. com muita gente. Com mais Entendi. gente, por quê? Se você não tem gente muito presente ali pra cuidar, por exemplo, o Jonathan e o Jorley cuidam muito da cultura deles. Uhum. Muito da cultura deles. Dá pra ver que ele tem um time que dá vida por eles. Aham. Isso é muito forte. Por quê? Qual o maior desafio, cara? É uma jornada que, se tu não tomar cuidado, ela vira solitária. Sim, E sim. aí, como eu te falei, uma fala mal colocada de um corretor que, porra, muitas vezes, sabe, vai ter uma gente maldosa, vai ter uma Sim, pessoa que vai falar e vai faz falar pro parte. cara, em vez de trazer esse lado, até o gestor, muitas vezes, porra, ele vai jogar esse cara pra baixo. E aí ele vai acreditar que a culpa é dele mesmo, sabe? Tipo assim, porra, Em eu que vez de eu sou ajudar, eu faço é empurrar a pessoa no empurra a penhasco, pessoa né? de penhasco. E aí, quantas vezes a gente não viu isso? Eu, assim, eu posso falar que eu vi eu fazer isso, Tu te sabe? pegou fazendo Eu isso. me peguei fazendo isso. Entendi.
eu me peguei fazendo isso. E tu leva a pessoa pra um lugar que tu não consegue tirar. Tu tenta trazer ela de volta, cara, não é assim, eu falei isso, mas não é assim, vamos voltar e tal, cara, mas a depender do local que tu leva essa pessoa, ela vai pra uma dor que ela não consegue voltar. Isso assim, Isso é pesado, né, cara? pesado. Porque é muita responsabilidade, né, nas nossas costas. Porque por mais bem intencionado que você seja, uma palavra mal colocada, a questão da comunicação que você falou, né? A comunicação mal feita faz com que essa pessoa, né, não esse corretor, entre A pessoa. num cenário bem negativo, né? E você, se você também não tiver força mental, você fica ali sucumbindo, né? Porque, como tu disse, a gente é esponja das pessoas, né? As pessoas confiam na gente. Confiam na gente. E é exatamente sobre isso que eu tô falando. O que é uma coisa interessante? Tu falou assim pra mim, cara, tu viveu de fato esse negócio, tu viveu a metodologia. E eu falo assim, sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas querem continuar na zona de conforto. A metodologia, ela me deu, em primeiro lugar, uma forma de eu errar diferente. Sabe? Então, porra, eu errei com o meu corretor. Mas dessa vez eu errei consciente. Eu sei aonde eu errei. Eu posso melhorar. Eu tô com o meu corretor, que meu time não tá muito engajado. Eu sei o porquê meu time não tá engajado. Vou corrigir. Vou corrigir. Eu sei que eu não tô usando a motivação correta. Então, muitas vezes eu tenho um time que é um time que é mais... Como é que eu posso falar? Cara, às vezes eu tenho um time totalmente focado em trabalho. Então não adianta eu ficar com muita firula com esse cara. Não adianta eu querer ficar fazendo muito aniversário, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes eu tenho um time que é mais assim. Que gosta disso. Que gosta disso. Então assim, cara, se isso é valor pro outro, quem sou eu pra falar pra ele, cara, frescura. deixa essa porra dessa frescura aí, entendeu? Desculpa o palavrão aqui, eu não sei se eu podia... Vai cair aí, ó. A chamada depois. Então assim, não pode falar palavrão, pode, né? Mano, pode falar palavrão? Acho que pode. Tá bom. Não vai monetizar mesmo, fica tranquilo. Então, assim, pô, deixa de frescura, entendeu? Cara, mas aquilo é valor pro meu corretor. E valor, de novo, aí eu cobro dele que ele busque o que é valor pro meu cliente, mas eu não busco entender do meu corretor o que é valor pra ele. Entende? Entendi. Esse é o ponto de atenção pra mim. É os mistérios que toda gestão, área comercial precisa ter, né? Porque o nosso mercado é 100% feito de pessoas, né? Seja nosso cliente interno, que são os corretores, e seja os nossos clientes externos, que são os compradores e vendedores, né? São pessoas. E cada vez mais que eu converso, que eu troco uma ideia, que a gente vai estudar, que a gente vai procurar conhecimento, sempre falo, tem que entender de pessoas. Perfis, saber que perguntas fazer, né? Se comunicar melhor, enfim, uma série de qualidades que mostram para a sociedade o quão simples é ser um corretor de imóveis. A gente precisa aprender de um monte de coisa para ter um resultado consistente ali, né? E para sair dessa seara que tu citou, né? Que é o índice de poucas indicações, né? Que a gente tem ainda no nosso cenário manauara, né? Tu tá tendo uma pegada hoje muito voltada para investidor, correto? Atuando tanto com o mercado local quanto o mercado de São Paulo. Isso. Tu faz essa ponte aérea. Tu tem atendido clientes de lá também? A minha estrutura de investimento era para atender o investidor daqui de Manaus. De Manaus. Isso. Aí o que começou a acontecer, eu não rodo campanha de marketing para lá. Certo. Mas eu comecei a ter indicação lá. Certo. Onde eu acabei... Pessoas daqui me indicam pessoas de lá, entendeu? E aí eu atender as pessoas de lá me indicam pessoas de lá também. Legal, uma ponte entendeu? aérea. Então começou esse né? movimento agora, que é a questão da indicação, né, que eu tava falando. Perfeito. Mas hoje, minha operação em São Paulo é principalmente para atender o investidor de Manaus. Tu percebe diferença? E eu também invisto lá, né? Lógico. Sim. E tu percebe, até porque, pelo jeito que tu fala, tu vive o que tu prega, né? Sempre. Então Sempre. Não adianta tu falar de investimento lá em São Paulo, se tu não investir, uma hora a casa ia cair. O cliente vai perceber que tu tá falando de investidor, quantos tu tem lá? Quantos estúdios tu tem lá? Aí o cara vai te fazer essa pergunta, tu vai ficar, a não ser que tu minta, que não é o caso, né? Sim. Mas... já teve cliente que eu tive que mostrar o contrato. Pronto. Já teve cliente. Que bom que tinha um contrato. Não, que bom que tinha, né? O ruim é se não tivesse aí, já era. Aí toda a montanha que tu escalou ia cair rapidinho. É rápido. Porque pra subir pesa, mas pra descer é um empurrãozinho, sim, né, cara? Sim. É muito surreal essa nossa vida. Mas a minha pergunta era, é diferente tu atender um cliente, o nosso cliente manauara, para um cliente lá de São Paulo? Eu falo
Diferença de trato, de linguagem, de objetividade, de clareza ou não? Na tua cabeça, o cliente de Manaus é igual de São Paulo e é igual de qualquer canto. Como é que tá a tua visão nesse aspecto? Cara, antes de falar disso, eu queria falar assim, como a gente tá falando aqui com o corretor, eu gosto sempre de falar de uma coisa. É pessoa. Tá? Perfeito. Então, é sempre pessoa. E a pessoa, ela tem sempre uma necessidade que... onde acontece a jornada de compra de um cliente, constantemente? É por uma frustração, um anseio, uma dor e uma expectativa, né? Se eu não me engano, são esses 4, né? Uma dor, um sonho, enfim. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, o cliente daqui de Manaus e o cliente de São Paulo, ele tem um problema. Então, precisa identificar qual é esse problema. Isso é padrão, tá? O que algumas coisas mudam, o que vai mudar muitas vezes? São os pontos de afinidade. Os costumes de uma pessoa que mora em São Paulo é diferente de uma pessoa que mora em Manaus. Isso pode impactar na percepção da maneira com que ela olha o mercado imobiliário. E percepção, quando eu falo percepção, eu tô olhando para essa xícara. E eu tô tendo uma percepção, uma visão de um lugar dela. Tudo aí tá tendo outra. Já mudou totalmente. Se eu tô te atendendo, eu preciso me aproximar ao máximo para ver qual é o teu olhar que tu tá tendo disso aqui. E qual olhar que eu tô tendo disso. Para mim, essa é a maior dificuldade do corretor. Porque o corretor, em regra, ele atende o cliente como? Como se o cliente estivesse dentro da cabeça dele. Como se ele soubesse já o que ele tá pensando, o que ele vai falar. É como se o que é óbvio pra gente como corretor, pro cliente também deve ser óbvio. É isso. Né? Aí o cliente chega pra ti e fala assim, cara, eu quero 900 mil no Adrianópolis, 200 metros quadrados. Tá doido. Tá doido, essa porra desse cliente é doido. Isso aí até eu compraria. Consegue 2 pra mim. Mas, cara, você já parou pra pensar que ele não tirou isso da cabeça dele? Que essa construção vem de algum lugar? Que ele associou isso a alguma coisa? Que alguém lá atrás comprou um negócio desse por esse valor, né? Sabe? O corretor não busca isso. O que ele vai falar pro cara? Não tem. Sim. Aí o cara fica puto. Porque na cabeça do cliente, ele né? foi específico. Tem. Na cabeça do cliente tem. Sim. Mas qual foi o problema? O corretor não foi um profissional para entender a jornada do cliente dele. Então, assim, eu entendi a tua pergunta, eu só quis ampliar ela e aprofundar, claro, mas eu vou voltar para responder o que tu quer que eu responda. Tá? Mas eu queria antes ampliar isso, porque tem muito corretor que vê isso aqui. Tá? Que tá vendo o podcast aqui. Mas, assim, questão de nível de consciência. O investidor de São Paulo, ele tá um pouquinho mais consciente. Certo. Então, ele tá, por exemplo, tem muito investidor em Manaus que eu vou ter que entrar na parte de tributação. Então, eu tenho teses muito fortes para ganho na valorização. Só que eu tenho um ganho de capital, então eu vou fazer isso na pessoa física, vou fazer numa holding, vou fazer... O investidor de São Paulo, em regra, ele não tem esse problema. Ele já tá consciente ele já tá consciente para isso. Entendi. Em regra, ele tem mais confiança em mim. Porque eu trabalho muito com histórico, eu sou um cara muito de dados. Dados tanto na minha operação, para mim, tudo é dado. São números. São números, tudo é número, tá? E aí o cliente analítico te ama, mais do que qualquer um outro. Com certeza, mas assim, eu digo que tudo é dados no sentido assim, acho que entra muito, tipo assim, a maneira que eu vou apresentar para um cliente analítico uma, eu vou apresentar para outro, mas o que molda o meu atendimento para o analítico ou para um cliente mais dominante, a maneira que eu vou apresentar para ele é diferente. Mas o que está por trás dos dados é sempre o mesmo. A ciência, a matemática não mente, né? Não muda. A valorização aqui é X por causa disso. Sim. Aí pro analítico eu vou fazer uma apresentação... mais didática, por exemplo. Um dashboard, gráfico, alguma coisa, um gráfico. E pro outro perfil eu vou chegar e vou falar mais para ele, não vou mostrar número. Tá tudo certo. Vou... constantemente dominante, eu construo a ideia toda do investimento numa caneta, né? Não uso nem tablet, eu coloco um papel, vou desenhando com ele para mostrar ali que, né, constantemente ele não... Tu precisa ter um ponto ali de... Ele só te respeita se for maior que ele, né? Constantemente, a pessoa é assim... Porque pragmático, ele vai nessa pegada. Eu sigo... Desse eu entendo bem porque esse é meu perfil, né? Então, dificilmente eu vou... respeitar alguém que tu não entende que tá no mesmo patamar que você ou maior. Constantemente maior, tá? E aí, assim, ninguém tem coragem de falar isso porque é por causa do ego, parece, né? Que vai ofender. Que a porra vai ofender. Mas a verdade, bicho, é que o dominante não respeita ninguém que ele vê abaixo dele. Entendi. Se eu tô te escutando, acredite. Em algum lugar eu te vejo acima de mim, no sentido de que tu tem algo a acrescentar pra mim. Não acima de melhor ou pior. Sim, entendo. Sabe? Mas o dominante ele tem essa necessidade, enfim.
de ver que tu tem algo a agregar pra ele. Se tu tiver algo a agregar pra ele, ele vai te respeitar Sim. mais. Isso é normal. Mas assim, voltando... E é engraçado que quando a gente não conhece disso, a gente se ofende, né? Se ofende. Porque a gente, via de regra, a gente não dá presente pra isso, né? São poucos os profissionais que têm essa percepção de identificar os perfis numa conversa. O que eu confesso também que é desafiador, é um treino, né? Tu tem que estar com uma energia muito forte pra tu identificar, pelo menos é assim que eu enxergo. Tu pode, talvez pra ti já seja, não, pra mim isso já é simples. Eu realmente acho desafiador identificar numa conversa, principalmente de primeiro contato, assim, qual o perfil daquele cliente. Mas uma vez que tu entende de perfil, tu já fica leva menos pro teu coração as coisas. Esse cliente não gostou de mim. Tu sofre menos. Sim. Acho que a gente sofre menos, né? É aquele lance de errar diferente, né, Fabio, que eu tava te falando. Sim, pronto, beleza. Só que assim, o que tu falou pra mim é uma coisa importantíssima, é a realidade de estar presente. Pra mim, o corretor hoje, ele tá no modo automático toda hora. Pra mim, isso é o grande problema do corretor de imóveis. Certo. É o cliente falar assim, tá caro. Não, mas é porque esse imóvel tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Cara, tá caro. Eu respiro. Tô presente pra aquilo. Porque se tá caro pra ele, o que eu vou fazer agora? Eu vou discutir com o cliente? Jamais. Vou rebater ele. Jamais. Vou entender o quê? A jornada. Por que ele viu que aquele imóvel tá caro? Por que aquele imóvel é caro? Quem que falou que tá caro, Fabiano? Foi eu ou foi o cliente? Foi o cliente. Quem que tem que defender isso? Ele. Então, eu vou deixar ele defender. Vai fazer uma simples pergunta. Por que você acha caro? Ou então, em vez de eu calar a boca. E deixa Corretor ele... de imóveis que tá vendo a gente agora. Vou dar uma técnica infalível pra você vender mais. Se não vender, pode me chamar no direct e me cobrar. Cala a boca. Escuta. Só cala a tua boca. Não vai mais nada. Cala a boca. O corretor não perde venda por ficar calado. Ele perde a venda porque ele fala besteira. Entendi. Entendeu? Uhum. É aquela fala mal colocada que o cliente entende que, cara, esse cara não tá cagando pro que eu acho. Porque o cliente fala, é pequeno, mas aqui dá pra você melhorar com o sofá. Aqui dá pra você fazer... Ele vira até arquiteto. Cara, só cala a boca. Cara, percepção é realidade, Fabiano. Percepção é realidade. Se eu perceber que tu é uma pessoa arrogante, bicho, tu pode não ser. Pra mim, tu é arrogante. É a minha percepção. Tua impressão é essa, né? Mudar isso, alguém tentar mudar isso, é muita arrogância. Vai dar trabalho, né? Vai. Por quê? Porque vai entrar em confronto comigo. Agora, é possível, através de um relacionamento, através de eu te conhecer, a minha percepção mudar. Como é possível, numa percepção de preço caro, eu educar meu cliente. Só que eu não preciso entrar em confronto com ele. Quem entrar em confronto é eu falar o quê? Cara, tu tá errado. E a arrogância, é ego eu falar que alguém tá errado. Que eu preciso entender a perspectiva dele pra saber se eu tô errado. Antes de eu falar que tá errado, porque tu falou que essa caneca é preta, eu preciso entender primeiro por que tu falou que essa caneca é preta pra ti. Porque pode ser que tu esteja vendo algo que eu não tô vendo. Certo? Sim. E aí, talvez eu possa falar que tu tá errado. E eu não tô ali como no lugar de tentar resolver o problema. Eu tô ali pra te vender. E o cliente percebe isso. Quero ter razão, né? Eu quero ter razão. Então, assim, o corretor, ele quer ter razão sempre. Ele não aceita. O cliente vai entrar no meu imóvel e vai falar que tá caro, vai falar que tá feio. Cara, a percepção dele. Cala a boca. O corretor calasse a boca e respirasse, ele venderia muito mais. Não tenho dúvidas nenhuma disso, Fabiano. A ansiedade aí atrapalha gigantemente, né? Muito. E aí entra um outro assunto. Em regra, qual é o grande problema do corretor de imóveis? Não tem educação financeira. Não tem. Cara, Fabiano, o cara tá precisando de dinheiro, não tem técnica. Não tem Guilherme Machado, não tem Ricardo Martins, não tem Guilherme Volk. Não tem ninguém, bicho. Se tu tá sem dinheiro, vira sobrevivência. E aí você vai atropelando tudo, né? Aí, meu amigo, aí vale tudo. Sim. Vale enganar, vai. Por isso que eu falo, assim, corretor com performance sem dinheiro é muito difícil. Muito difícil. Por isso que falo muito de mercado de luxo. Vou comprar um carro. Maurício, tu tá sendo hipócrita, porque eu já vi que tu trocou de carro. Cara, troquei. Mas no... Foi em 3 meses. Eu não dei assim, eu não dei uma mão pelo carro. Não deu um passo mal que minha perna. Não. Jamais. Isso é burrice, cara. É burrice. A galera que acha que precisa, como é que o pessoal fala? Precisa aparecer, né? Ter pra depois ter, né?
Que é pra tu chegar num carrão, numa visita e tudo, e o carrão tá lá na reserva, tá com o PVA atrasado, as parcelas atrasadas. Na teoria isso é muito bonito. Sim. Mas na prática, Fabiano, tu pega uma comissão de 100 mil reais, tu gasta 80 mil pra comprar um carro, dá o teu completo com 80 mil, se tu não tem venda recorrente, cara, até achei interessante, um corretor, não vou citar o nome dele, Claro, que eu não sei se ele me permitiria fazer isso. Um corretor recentemente fez uma venda muito alta aqui, fora, 21 milhões, tá? Um corretor de Manaus aqui. Me procurou. O cara me procurou e falou assim, Mauri, o que tu fez? Esse cara tem muito tempo de mercado. Uhum. Cara, eu quero sair do efeito sanfona. Eu não vou pegar meu dinheiro e gastar. Tô aqui com esse X valor na minha conta. E eu quero saber o que tu fez. E como é que é a mentoria do Guilherme. Então, assim, fiquei muito feliz com a dele, porque constantemente o corretor é levado pelo quê? Pelo ego, cara. Uhum. Pelo ego. Ele pega esse dinheiro e gasta. Só que História. ele não tem um resultado recorrente. Sim. Ele sofreu aquela venda. Em vez de aproveitar aquele momento para organizar a vida dele, para aí sim ter um processo, ter técnica, investir em conhecimento, ele vai lá e gasta tudo. E tá com as contas aperreadas de novo. Daqui a 3 meses essa grana acabou, já era. Aí já era, vira sobrevivência de novo. Uhum. Esse cara, inclusive, fechou, vai fazer mentoria lá com o Guilherme. Ah, legal. Vai fazer mentoria lá com o Guilherme. E é legal como as pessoas... a gente pensa que não, mas as pessoas reparam, né, Mauri? Pô, nem sabia, bicho. Quando ele falou comigo... Ele falou assim, não, cara, eu sei que tu aplica tudo, Guilherme. Eu falei, cara, como é que esse cara sabe disso? É muito louco isso, né, cara? É muito louco. Mas é porque eu acho que no fundo, a maioria das pessoas, não só do nosso mercado, né, elas estão, cada uma a seu jeito, buscando evoluir. Cada uma a seu jeito, no seu tempo, buscando a melhor versão delas, né? A gente tá sempre em busca da nossa melhor versão, né? Claro, claro. Então tu quer conquistar um outro carro, tu quer conquistar uma outra casa, tu quer fazer a viagem com a tua família, enfim. Quer garantir o futuro dos teus filhotes ali, já deixar tudo alinhadinho pra eles, né? Mas eu acho que a maioria não tá disposto a pagar o preço pra isso, né? Porque eu até brinco, já falei isso pra alguns corretores. Todo corretor quer a comissão da venda. Aprender a fazer a venda, poucos corretores querem. Né? Que há uma diferença pra mim gritante entre eu querer a comissão, eu quero vender, mas entre eu querer o processo, né? Que para mim chegar ali e começar a ter resultado com regularidade, a criar uma carteira de imóveis, né? Falo, todo mundo é muito acelerado hoje em dia, então a galera quer muito, tem a questão do luxo, do glamour, né? Da profissão. O mercado imobiliário é muito isso, né? Sou alto padrão muito isso, e tal. Augusto Braga, eu quero ser o Ricardo Martins. E a culpa é deles que ficaram glamorizando aí. É a culpa do Ricardo Martins que não tá mais nem sendo corretor, acho ele agora. Eu não vejo mais ele falando de mercado imobiliário. Mas eu acho que da pandemia pra cá eu percebi muito esse comportamento. Tanto é que semanalmente a gente tem novos profissionais entrando no mercado, né? Muita galera, algumas pessoas bem jovens, outras já naquela de, eu vou tentar aqui ver o que é que vai dar, na sorte, né? Mas muito sem processo, sem conhecimento e sem estar disposto a pagar o preço, né? Com uma percepção de que é um dinheiro fácil, que né? É simples. Que é simples, que a gente vai anunciar e que vai vender esse imóvel. Né? Eu acho que foi alguma coisa que eu tava lendo de dados, que é o cara que gosta de dados. Eu tô lendo um livro agora, e aí tem uma pesquisa americana, né, comparando os números do nosso mercado de vendas em geral no Brasil, né? E aí foi colocado lá nessa pesquisa que 40% dos vendedores não fazem follow-up, que 80% dos clientes pesquisados nunca receberam uma ligação do marketing ou de vendas da área comercial. 80%? 80%. E que falhou agora a memória do percentual. Não, e que geralmente os clientes que compram, elas compram após entre o 5º e o 12º atendimento para fechar uma compra. 80% não recebe ligação. Ligação. Se for sobre ligação, não for sobre tentativa de contato, que eu não sei, que são duas coisas diferentes. É isso. Eu entendi que ligação era ali as pessoas que realmente 80% falaram. Das pessoas não recebiam ligação. Recebendo mensagem, e-mail, qualquer outra coisa, menos ligação. Eu chutaria para mais. Eu chutaria para mais. Saiu 80. Eu chutaria, posso dar, para mim, na minha percepção, eu sou curioso, vou no imobiliário de todo mundo é meu amigo, e aí eu já percebi isso. Sim. Aqui em Manaus, eu chutaria 90%. Porque essa pesquisa não é local, mas aqui tu já tem uma... Aqui fora, né? Aqui fora. Alphaville. Sim. Alphaville, São Paulo. Mesma coisa. Eu já fiz cliente oculto em tudo que é imobiliário lá. Legal. Mesmíssima coisa.
Todos entram em contato com o WhatsApp. Cara, eu entro em contato com o meu número. O cara não se dá o trabalho de olhar meu Instagram e ver que eu sou corretor. Ele manda uma mensagem no WhatsApp. Boa tarde. Vi que você fez cadastro no imóvel. Gostaria... Aí manda todas as informações do imóvel. Sem perguntar nada pra ti. Gostaria de mais informações? Não, animal. Eu me cadastrei porque eu não queria mais informação do imóvel. Né? Faz uma pergunta idiota, né? Então, assim, aqui, eu chutaria 90%. Mercado geral, 90%. E aí vai começar a ter IA. IA, pré-atendimento? Sim. A maioria vai para IA. Porque IA... Para as extensões, né? A maioria vai para IA por quê? Porque é uma solução fácil. É uma solução que, na minha visão, hoje ainda, da maneira que está sendo feito, ela vai cair a performance. Vai cair a performance. Por quê? Nada substitui ligação, bicho. Nada substitui ligação. Hoje, por exemplo, tu falou de um dado de que 80% não recebe ligação e provavelmente, se tu não recebe ligação, dificilmente essa taxa de com quem eu consigo falar, ela deve ser baixíssima. Vai ser menor ainda, né? Mas hoje o meu dado de etapa de funil, né, lead atendimento, o pessoal que eu consigo falar o contato, é 98%. 98% das pessoas que geram no meu marketing, eu consigo falar. Por ligação. Por ligação. E faz muita diferença, né? Tu ligado que só ficar no automático no WhatsApp. Que WhatsApp, o que eu quero fazer no WhatsApp em regra? Qualificar. E na metodologia do Guilherme, eu não quero, não se qualifica cliente. Qualificar vai ser financiamento? Vai ser à vista? Precisa vender Qual imóvel? Tu quer visitar esse imóvel? Mas me fala uma coisa. Tu já viu? Tu conhece a região? Tu já conhece o condomínio? Tu precisa vender algum imóvel? Já tá com crédito aprovado? Você qualificar. Na metodologia a gente não faz isso. Tô preocupado em conhecer o cliente. Se lá, quando eu chegar lá, ele tiver um imóvel para vender, se ele ainda não tá com crédito aprovado, se ele ainda não sabe direito o que ele quer, porra, eu existo para isso. Cara, eu nunca fiz o curso do Guilherme, mas eu também vou nessa linha. Eu sempre falo pros corretores que o primeiro contato, o meu intuito é marcar uma conversa ou uma visita pra gente se conhecer. Se der, eu até vou vender o imóvel pra ele naquele momento, né? Claro. Porque meu intuito é vender. Tá visitando um e imóvel, ele gostou, né? Vai que goste, beleza. Mas assim, eu falo que na minha cabeça, eu sou arrogante demais em achar que o cara não me conhece e que ele já vai comprar um negócio de $500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, sem mal me conhecer. Não, esse aqui faz o contrato, eu vou fazer o Pix. Né? Aí na minha cabeça, mas isso de maneira... Pelo tempo aí que eu fui praticando, nem sem esse conhecimento técnico, né? Que o Guilherme passa. Mas eu acho que eu vou muito nessa linha porque eu realmente acho que a gente fala de muito dinheiro, né? Uma relação muito de confiança, cara. Pra tu chegar e dizer assim, não, mano, passa aí teu RG, teu imposto de renda pra mim, que eu vou fazer tudo sem a pessoa me conhecer, sem ela ver que tem um rosto ali por trás, ou na minha imobiliária, ou num imóvel, pra ela ter segurança. Eu acho que não é que não aconteça, mas realmente é mais quando eu sofro a venda, que o cara já viu muita coisa, ele já tá essa é a casa, esse é o apartamento. Que o dado é 3% do mercado. Pronto, só 3% do mercado estão prontos para comprar. É o lead perfeito, né? E aí é um problema. Porque esse cara, os dados mostram que é muito difícil fidelizar ele. Constantemente ele chega, bate, compra e ele chegou. Ele comprou porque tu tinha imóvel. Mas sim, entendeu? Tu deu a sorte de ele cair no aquele imóvel que ele queria. E constantemente esse cara tu não consegue manter relacionamento, ele não vai te indicar cliente, tu não consegue ter uma relação de longo prazo. Em regra. Em regra é baixíssimo, tá? E aí eu olhando pros meus dados hoje na minha imobiliária, eu tenho um BI, né? Um dashboard. Sim. A indicação é bem menor. Eu quase não tenho, na verdade, de cliente que a gente chama de tá na etapa 3 da jornada de compra. Né? Porque a jornada do Google são 4 etapas. Né? Tem uma jornada que é fora, ele não bate no funil de vendas de ninguém, que é quando acontece um problema na vida dele. A segunda é aprendizado e descoberta, aquele cliente que pede na Ponta Negra, pede no Adrianópolis, pede no Vieralves, ele não sabe direito o que ele quer. Esse é o melhor cliente, embora ninguém quer. Esse é o melhor cliente porque ele é um cliente que precisa ser educado. E porque ninguém quer. Ele tem uma dor... Que aqui tá a maior quantidade de pessoas no mercado. Ele tem uma dor, mas ele não sabe como resolver. Aí eu tenho... acho que é decisão de compra. Porque a decisão de compra é o último, na verdade. Mas eu tenho etapa 3, ele já chega em ti... Ele já fez a jornada dele. Sim. Já passou por 10 corretores, ele chega... Cara, eu quero no Adrianópolis, 900 mil... 3 quartos, com piscina assim. Chega tudo determinado. Tudo. Já. Tô pagando... Condomínio no máximo desse valor e tudo mais. 500 mil financiado, 400 mil em dinheiro. Já chega tudo pronto. Eu quero ver o imóvel amanhã. Chega lá. Gostou.
Bora fechar. É o que eu vi na foto, vai fechar. Entendi. Esse cara, em regra, é muito difícil de fidelizar ele, tá? Mas tu falou uma coisa interessante. Tu falou assim, cara, eu não fiz o curso do Guilherme, mas eu faço tal coisa. O que me chamou a atenção na metodologia, tá? Onde é que me ganhou a metodologia? Primeiro, a metodologia sobre pessoa, comportamento. Segundo, processo. Não é só sobre eu fazer. É sobre eu saber como eu faço. Controlar isso. Muita coisa eu já fazia. Que eu era um bom vendedor. Certo. Só que, desculpa, eu sabia vender. Certo. Porque pra mim um bom vendedor, ele vende e sabe como ele vende. Ele tem um processo. Então, a metodologia nada mais é do que te entregar um processo daquilo que muitas vezes tu já faz. Só que agora tu tem o processo. E qual a diferença de eu vender com processo e vender sem processo? Venda sem processo é muito mais trabalho. Então, eu colho algo do muito. Eu trabalho muito, eu atendo muito lead e sobra algo disso. Venda com processo eu tenho previsibilidade. Venda com processo eu saio do efeito montanha-russa. Porque, cara, pensa comigo. Tu vendeu um imóvel agora de 1,5 milhão. Tu tem um mesmo jeito de fazer. Talvez tu não tenha um processo, mas tu tem o teu jeito. Tu não mapeou dentro do teu jeito e no processo. Mas tu tem um processo e tu seguiu ele pra vender um imóvel de 1,5 milhão esse mês, por que tu não vai vender mês que vem? É só replicar, né? Por que tu não vai vender mês que vem? Por que o próximo cliente não comprou? E aí é o que eu te falei, cara. Errar de uma maneira diferente, Fabiano. Hoje, eu não só sei o porquê o meu cliente comprou comigo. Eu sei porquê o cliente não comprou comigo. Pra mim, esse dado é fundamental. Até muitas vezes mais importante do que o cara porque que comprou. Muito mais importante. Porque aí tu consegue corrigir pros próximos, né? Exatamente. Então, assim, e aí a gente perde a noção de que comportamento, de que venda é segurança. Sim. É afinidade. Por isso que o carro, não falei que não é importante. Não falei que não é importante. Quem quer ir pro mercado de alto padrão é importante. É importante. Desde que seja o quê? Verdade. Se não for verdade, cara, o cara vai perceber. Sim. Até porque quem tem dinheiro vai saber, né? Vai saber. Não adianta eu chegar numa BMW 2015 lá pra dizer que eu tô numa BMW, né? O cara sabe que é 2015 só de olhar pro carro. E assim, ainda que seja 2024. Sim, mas aquilo é verdade, cara. Aquilo é verdade. Então assim, eu sempre falo, o pessoal fala, entrou no mercado, tem que vender Minha Casa Minha Vida. Será? Coloca um corretor que veio, por exemplo, o corretor que a gente tá comentando aqui, que é o teu corretor. Coloca aquele cara pra vender Minha Casa Minha Vida. Eu aposto contigo o que tu quiser que ele não vende no primeiro mês. Nem no segundo. Eu aposto contigo. Aposto antes, manda o Pix pra tua conta. Eu aposto aquele cara. Por quê? Feudo. Ponto de afinidade, Fabiano. A venda acontece por ponto de afinidade. Ponto de afinidade é o primeiro passo. Ponto de afinidade é o primeiro passo para que alguém comece a gostar e a ter coragem de falar comigo. Tu começa a gostar de alguém e a ter confiança para se abrir com aquela pessoa, falar um pouco mais da tua vida pessoal, quando tu tem ponto de afinidade. Quando eu tô em feudo, eu não tô falando aqui só de financeiro, tô falando de vida mesmo, gosto, costume, Sim. aonde eu vou no restaurante, que às vezes eu tenho um cara que ganha 30 mil, ele pela vida dele, pelos costumes dele, ele come no churrasquinho da esquina, tá no tudo churrasquinho certo. Da esquina, e aquilo foi a vida dele. Tá às vezes bem. eu tenho um cara que 15, só que a educação dele, a família, de onde ele veio, a família, o lugar que ele frequentou, ele tá comendo, sei lá, algo mais refinado. E algo mais refinado. Então, assim, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a minha cultura. Se esse ponto de afinidade eu quiser forçar e ele ser mentiroso, a chance de eu perder venda por causa disso é muito grande. E eu tô falando porque eu já vi. Corretor, querer forçar isso e dar errado, porque é mentira, cara. Sim. Então, assim, muitas vezes, corretor iniciante, na minha visão, onde é que tem que ir? No teu meio social. Qual o teu meio social? Qual é o meu ticket social? Posso colocar assim? Pode colocar assim, cara. Pra ficar mais claro, né? Porque esse cara eu vou ter mais facilidade de vender pra ele. Na minha palma da mão eu tenho mais gente pra comprar Minha Casa Minha Vida, médio padrão ou alto padrão? Tem que começar aí, já nichei ali, aí aqui que eu vou começar. Isso. E depois a gente pode ir galgando, né? Isso. A tua esposa, qual é o ciclo social dela? Sim. Qual é os teus amigos? Qual é o teu... Cara, o cara vai pra isso primeiro. Na Minha Casa Minha Vida, porque é mais barato. Porque não é... O mercado imobiliário não é um mercado de imóvel, cara. O mercado imobiliário é um mercado de pessoas. Sim. Não, e é um pensamento bobo quando a gente entra nesse aspecto, que entra mais a questão de ego. Porque eu conheço vários corretores vivendo muito bem, obrigado, ficando ricos, vendendo Minha Casa Minha Vida e tá tudo certo. E enquanto tem um monte de aí que é alto padrão, é que o bichão tá ralando aí sem vender nada, sem dinheiro, quebrado. Vários, né? E aí, então, tipo,
não é o nicho especificamente, é onde a pessoa tem a afinidade e onde ela desenvolve mais. Vai colocar alguém que é especialista em Minha Casa Minha Vida para vender alto padrão, a chance de dar BO é gigante e vice-versa. Vice-versa, né? né? Porque às vezes até a vestimenta não comunica com aquela pessoa que compra, então a pessoa já dá uma... Né? Não é o corretor, a pessoa vai olhar que esse cara aqui de terno, todo roupa de marca, vai me entender, ele vai me esnobar e tal. Ela já me julga antes de sentar na mesa para conversar comigo. É isso mesmo. E vai embora e não vai comprar comigo. E aí o corretor muitas vezes não tá o quê? Que a gente falou lá atrás? Não tá presente para isso. Tá. Mas via de regra, isso acontece talvez por uma questão cultural, mercadológica, né? De a gente não ter essa questão de estudar mesmo, e eu falo do corretor em si, mas aí também tu trouxe o contraponto, né? De a gente não ver uma visão dos donos de imobiliária com dando essa importância para esses treinamentos, para essa qualificação também no corretor de imóveis. Eu não sei se porque eu tô aqui ó, um pouquinho mais de um ano, a gente vai acabando dividindo a mesa, né? Com muitos convidados. E, cara, eu acho que a gente evoluiu pra caramba, sabe? No último ano eu realmente percebo de 2022, 2023 para cá, uma evolução nesse aspecto. Tanto de corretores autônomos, ou corretores de imobiliário que seja buscando qualificação e buscando até imobiliários que investem em treinamento. Ou quero ir para aquela imobiliária que aquela imobiliária ali ensina, ela treina. E os donos de imobiliário também começando a ter essa percepção de maneira mais presente. Né, de investindo mais nesse aspecto, reservando caixa para isso, trazendo pessoas de fora para qualificar. Então, acho que deu uma boa evoluída, mas eu acho que é um processo, né? É um processo. É um processo que não que a gente não vai ver resultado de dizer, 50% dos nossos corretores hoje estão qualificados e aptos para a gente dizer, nossa categoria está num outro patamar. Isso aí eu acho que vai demorar, mas só o fato de a gente startar, a gente já fica animado, né? Mas assim, a evolução com certeza, não é verdade? É visível. A gente consegue, e não sei se porque a gente acaba, eu falo, são mais de 7 mil corretores na cidade hoje, né? Mas eu tenho a percepção, toda vez que eu vou num evento, numa incorporação, alguma coisa assim, eu tenho a percepção que são os mesmos corretores sempre estão juntos. Sim. As incorporadoras chamam esses mesmos corretores de mercado, os mesmos imobiliários, porque é quem eu acho que está mais atuante, está mais presente nesse aspecto, né? Se marketiza melhor, se vende melhor. Assim como tem corretor, cara, que eu nunca vi, quando eu vejo o cara vendeu 8, 7 unidades de lançamento de cara, quem é esse cara, velho? Quem é esse cara, bicho? Isso acontece muito. Não é, velho? Eu fico, quem é esse? Um dia desse eu fui lá no Arruda, num domingo. Chegou um corretor lá, gente boa pra caramba, de chinelo, bermuda. Aí o Matheus falou, ele vendeu o cliente, trouxe o cliente aqui que comprou 8. Eu, caraca, mano, ele falou o nome dele. Não, lá no estúdio ele já tinha vendido não sei quanto, ou seja, não foi sorte. Ele já tem uma clientela ali de carteira, né? Que ele já tem o processo dele. Sim, claro. E eu falo, mano, o nosso mercado é muito legal, né, bicho? Porque a gente vai conhecendo gente de todos os formatos. E eu lá no domingo, todo arrumadinho, atendendo meu cliente, o corretor chegou me dando show lá de chinelo e bermuda e vendendo 8, me humilhando na cara dura, assim. E ele, pela fé, mano. Pela fé. Eu digo, pô, tô trabalhando errado. Tá trabalhando errado, tem que aprender com ele, amigo. Dá uma mentoria aqui, vem cá. Cara, eu não tenho a menor vergonha de dizer, mano, me ensina, como é que tu faz? Sim, não tenho não, bicho. Claro, nunca tive esse... Nesse aspecto, meu ego nunca me atrapalhou. Se eu ver que alguém tá tendo resultado com determinada situação, cara, porra, bicho, o que tu tá fazendo? Por exemplo, eu tô super curioso agora com o curso do Guilherme, né? Processual, ajuda na gestão da empresa, né? Motiva o time, trabalha o CRM melhor, enfim, provavelmente alguma coisa de boa, no mínimo, eu vou aprender ali, né? Se eu sair do A pro B, já evoluir, né? Sim, com certeza. Não preciso fazer a jornada toda que tu fez de repente, mas a gente já dá uma andada, né? Não, e eu acho até difícil, tá, Fabiano? Hoje, como eu te falei, né, acaba que hoje, como eu falei, eu tô dando também aula da metodologia na mentoria, até por isso, né, por conta de que eu absorvi mesmo viva. Abraçou, né? Isso, mas assim, é até difícil ver, tipo, colocar 100%, sabe? Aconteceu comigo porque eu tive contato logo no início. Mas tu vai adaptar a tua realidade muitas vezes, né? Sim. Assim como se tu vê um curso do Ricardo Martins, tu não vai colocar 100% daquilo. Sim. Porque ele tem uma realidade dele. Então, tu tem o teu modo hoje, né? Que tu vai ver aquilo que é sentido pra ti. Mas, de novo, cara, a gente tem que nos permitir, se permitir errar diferente. Claro. Errar diferente. Eu acho que não só errar diferente, errar consciente. Pra mim, esse é o grande game do mercado imobiliário. Por quê? Quando você erra e você não sabe no que você errou, aquilo foi tempo perdido. Não foi aprendizado. Mas quando você erra e sabe, tá ciente do erro e consegue ver o erro, porra, aquilo ali foi aprendizado. Ali realmente foi aprendizado. Aquilo foi aprendizado.
Então, assim, por que que eu gosto? E por que que eu, por exemplo, sou um cara que escuto muito? Muito. Se tu me vê numa roda com o dono de imobiliária, com todo mundo, eu sempre vou escutar muito. Dificilmente tu vai ver eu falando o que eu tô falando pra ti hoje. Uhum. Eu acho que, inclusive, tu nunca tinha visto eu falar sobre nada do que eu tô falando aqui. Não. Nunca A vi. gente conversou pouco, na verdade, Sim. né? Sempre, geralmente, na correria, o diálogo sempre foi muito curto. Mas sim, nunca te vi... Já te encontrei em outros eventos onde tu tá mais observando do que falando, né? Justamente porque eu realmente acredito que ali eu tenho algo pra aprender. Uhum. Isso é uma verdade pra mim. É uma verdade. Não importa com quem eu tô conversando, Fabiano. Eu tenho alguma coisa pra aprender com aquela vai pessoa. com o objetivo de absorver o Vou. máximo possível de conhecimento, Vou. seja lá qual for ele. E eu vou aberto de verdade, tá? Entendi. Eu vou aberto Legal. de verdade. Recentemente, eu não sei se eu posso falar. Ao falar franquia, vai todo mundo saber do que é. Uhum. Mas, assim, me fizeram um convite pra conhecer o plano de negócio de uma franquia e tudo mais. Cara, eu fui lá e fui, assim, coração aberto, tá? Uhum. Coração aberto pra Sim. saber o que tinha lá. Vai que faz sentido, né? Faz sentido. Uhum. E vou falar pra ti, aprendi pra caramba. Sim. Aprendi pra caramba. Aquela conversa já te rendeu alguns insights. Bicho, com certeza. Já tá botando em prática. Né? Já vou botar em prática. Sim. Já vou botar em prática. Concordo nesse aspecto E tá, então, assim, e aí eu vejo que o mercado imobiliário nesse sentido é muito pobre. Né, cara? Fica mais numa guerra de ego. É o ego. Uma guerra de ego. Eu tava agora mesmo falando com o dono de imobiliária lá na House. Eu falei pra ele, cara, que dia eu posso falar contigo? Uhum. Que dia eu posso falar contigo, né? Da House. Ele falou, vai lá comigo e tal, eu quero mostrar, não sei o quê. Eu quero aprender, cara. Sim. Que esse cara, concorda comigo, Fabiano? O mercado imobiliário, tu mesmo falou, é um mercado desafiador. Sim. Se esse cara tá 10 anos no mercado imobiliário, ele tá com uma operação rodando bem, redonda, vendendo bem, que eu sei que tá. Eu sei que tá. Sim. Eu sei que não é só história. Corretores dele vendendo. Alguma coisa que o cara tá fazendo certo. O concorrente pode não gostar, o pessoal pode falar mal, mas alguma coisa o cara faz certo, bicho. Sim. Entende? Plenamente. Tu que é dono de imobiliária hoje, tu sabe. Por exemplo, tem imobiliária aqui que eu conheço que faz... Óbvio, o dono vende, mas com 6 pessoas faz uma média de 10 milhões de VGV mês. Cara, 10 milhões de VGV mês, 6 pessoas... É um número expressivo, vamos lá, né? É um número expressivo, hein? Com certeza. É um número expressivo. Tem imobiliária com mais gente que não vende isso, não produz isso. Não vende isso. E eu tô te falando, todo mundo odeia os caras. Eu tô lá, é meu amigo. E outra, ao conhecer essa galera dessa imobiliária, bicho, me tratam super bem. Foi até deixar o vinho hoje, que foi aniversário de um deles. Pra eles, me tratam super bem. Mas tu fala que todo mundo odeia eles. Cara, mas entende assim, isso gratuitamente? Muita gente fala mal, né? Aí tem, claro, ninguém é santo, né? Claro. Nesse mercado, eu brinco com eles em relação a isso. Eu falo, vocês não ajudam também. Não coopera, né? Não coopera. É porque a pessoa não me deu autorização, né? Mas eu falo pra eles na cara dele, pô, vocês não cooperam, pô. Vocês também que não ajudam. Se ajuda, né, pô? Se ajuda. Mas também, assim, às vezes não faz sentido pro negócio do cara ter relacionamento com o mercado, né, Fabiano? Sim. Às vezes o cara vende ali, tem muito isso lá em Alphaville, São Paulo. Né? O cara fecha o círculo da imobiliária dele e acabou, amigo. Quem tá ali dentro, tá dentro. Quem tá fora, tá fora, se vire. Exploda. E aí vai de cada um, né? Eu já fui mais crítico com isso. Eu já fui mais crítico porque eu era romântico com o mercado imobiliário. Honestamente falando, eu era romântico. Eu achava que, pô, cara, tu sabe, bora compartilhar, vamos ajudar a categoria e tudo mais. Hoje eu não sou tanto assim por alguns motivos. Primeiro, a gente vai fazendo tanta coisa que a gente vai ficando sem tempo. Uhum. E aí o nosso tempo é escasso, a gente tem que priorizar o que é importante de fato pra gente, o que vai alimentar as nossas necessidades e os nossos objetivos, né? E segundo, porque, como tu falou, tem gente que não quer, cara, eu vou forçar. Tô falando de idade. Pô, eu tenho 45, tu tem 24. Tu citou aqui o Jorley e o Jonatas, não é? Mais cedo. Ambos têm 30 e poucos. Ou seja, eu tô falando de 3 caras, donos de imobiliária mais novos do que eu, com mais tempo de mercado do que eu, no caso eles dois, muito mais tempo, acho que tem 18 anos de mercado, com mais tempo de imobiliária do que eu. Eu vou dizer que eu não vou aprender com vocês? Só porque vocês são mais novos? Sim. Seria uma burrice gigante da minha parte dizer, não, menino de 24 anos, um cara tem 30... Cara, os caras estão tendo resultado, pô, eu que tenho que ouvir de vocês. Mano, me diz aí como é que eu reajo aqui, o que é que eu faço. E eu acho que isso... Pra mim é fundamental, tá disposto a ouvir, independente de faixa etária, porque tá tendo resultado, pô, cara, me ajuda aí. E se tu tá disposto a me ajudar, porra, mano, olha que maravilha. Eu não tive problema em te pedir ajuda e tu não tem problema em me ajudar. Melhor dos mundos. Melhor dos mundos, né? Que como tu falou, a questão do ego atrapalha, às vezes tu tem tanto conhecimento
E eu conheço gente assim, tá? Que vai para uma mentoria, vai para uma palestra para ficar criticando, porque ele já sabe tudo. Cara, mas... Aí eu, cara, que loucura, tu pagou pra vir ver, falar mal do cara. Eu posso te falar uma coisa? É engraçado falar isso, mas isso é comum em todo tipo de mentoria. Sim, Tá? acredito. Até são, assim, o cara paga caríssimo pra chegar lá, e eu vivi isso, tá criticando. Pra Pra reclamar. reclamar, pra querer brigar. Assim, chega a ser ridículo. Pois é, eu na minha cabeça é burrice. Na minha cabeça, na burrice. minha percepção, Burrice. eu tô perdendo tempo jogando dinheiro fora só pra dizer que eu sei e tu não sabe. Cara, eu não preciso disso, não vai me levar pra canto nenhum. Mas aí volta a nossa fala constante de hoje. Uhum. Pessoas, né? Cada um tem seu jeito, cada um tem sua cabeça, a gente não consegue ficar fazendo regra pra todo mundo. Então é complexo isso aí. E entender de pessoas, eu acho que toda vez que a gente conversa com um colega de mercado, a gente percebe que entender de pessoas cada vez mais na nossa profissão é muito importante, não é uma coisa banal, é muito importante. No processo que tu faz, ou que hoje tu tá dando aula de quê dentro da mentoria qual é a tua especialidade que tu tá tratando hoje? Eu tô dando aula da metodologia. Tu dá aula da metodologia? Da metodologia. Caramba, da cara, metodologia. sério? Porque tem uma dificuldade, se tem essa... Que os mentorados lá, assim, cara, eu acho que hoje os mentorados dando aula dele já tem resultados bem expressivos, né? Pelo valor, enfim. Mas assim, mas óbvio, tipo assim, é complicado colocar em prática tudo. Sim. Né? Então, assim, muitos deles aplicam o que faz sentido, mas não conseguem aplicar. E aí, como eu fui gestor e tô na ponta, né? Então eu consigo transitar nesses dois mundos. Lá é tudo gestor, só tem uma corretora comigo, que é uma de João Pessoa. O resto é tudo gestor, certo. né? Onde acho que 25. Tudo gestor, só tem eu e outro. Okay. E aí, assim, ter essa oportunidade de tornar mais tangível a metodologia. De alguém que tá vivendo ali, vendendo todo dia. E eu consigo trazer isso, sabe? Essa minha venda aqui aconteceu assim, 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 à luz da metodologia desse jeito. E é legal, teoricamente, isso foi fácil, entre aspas, pra você, porque tu fez isso desde o início, né? Da operação, né? Desde o início, cara. Tu já começou a praticar a operação já dentro da metodologia. Sim, e cara, eu nunca esqueço. Isso deve ter te ajudado pra caramba, né? Eu nunca esqueço, eu cheguei lá, 3 dias, o primeiro que eu fiz 3 dias, aí 3 meses de acompanhamento, que é o primeiro mês de diagnóstico, vai lá presencial 3 meses, tem um plano de ação, volta 3 meses, que 3 meses é o tempo pra te adaptar. Ter um resultado e estruturar o resultado. Então, se tu faz um resultado agora, VGV de 4 milhões, e tu cria um processo pra bater essa meta, bate 4 milhões de novo, bate 4 milhões de novo, teve previsibilidade. E aí tu volta lá e tem o último encontro, segue um plano de ação pra sair pra sair, pra escalonar, e pra acabar ali, encerra ali a mentoria. Eu nunca esqueço que quando eu voltei do meu primeiro encontro, eu conversei com a minha esposa, sentei com ela e falei assim, durante 4 meses eu preciso de muita paciência tua. E aí, Fabiano, que eu vou me dedicar aqui 1000%. Eu trabalhava, cara, eu entrava... Acordava 6, acordava 5h40, eu vou na missa todo dia, é uma parte da minha vida eu sou cristão, ia na missa todo dia, vou na missa todo dia até hoje, então ia na missa 7, tomava café pro escritório, até meia-noite, todo dia, algumas vezes até 2. Caramba, que rotina louca. Louca, perdi 7 quilos na época, mas assim, isso não é sustentável. Sim, tá? Mas pra mim não é aconselhável, né? Mas tava previsto. E eu tinha essa clareza. Cara, eu preciso ganhar esse tempo. 4 meses eu vou morar na imobiliária e passear em casa. Óbvio, eu tenho um pico de trabalho ainda. Hoje eu tô num pico de trabalho desse, mas por demanda de cliente. Tá? Por uma outra situação. Demanda de cliente. Não só de estudo, não só de criação de processo, porque eu criei muito processo. Muito, 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 muito. Hoje, o cliente bateu, eu tenho o primeiro why com ele, já tá escrito como é que tem que ser. Então, e aí, óbvio, pra mim tá mais natural, né? Sim. Assim, identificar... Tá praticando e tal. Tá praticando. Mas assim, hoje eu tenho um pico de trabalho também, porque eu tenho outros projetos hoje. Né? Não é necessariamente só a corretagem em si, né? Todos os projetos hoje estão mais voltados no mercado imobiliário, né? Então acaba, por exemplo, gestão de tráfego, né? Eu não faço mais gestão de tráfego,
Mas dentro da própria mentoria, apareceu algumas pessoas com essa dor, né? Então, tem outros negócios, por exemplo, mas eu sou parceiro dessa pessoa. Eu não cobro fixo delas, eu ganho em cima de resultado que eu gero, percentual. Que aí, óbvio, vai ser um valor muito maior, mas é um valor que a pessoa não tem. Tipo, é um faturamento que a pessoa não teria, que eu trago para ela e ganho um percentual. Legal. Então, tem esses projetos para analisar também, mas principalmente demanda de cliente. Então, por exemplo, eu tive essa semana... Pode quebrar a quarta parede aqui para falar? Não, pode. A gente teve essa semana aqui uma apresentação de uma cliente, né, Matheus? Que ela, por exemplo, ia ter que tirar um dinheiro que ela colocou na Previdência, e só que ela teria uma perda alta. Uma perda de 30%, né? E aí, ela queria saber se, perdendo esse 30%, enquanto tem... só que a rentabilidade da Previdência dela tava 3% ao ano. Certo. É uma merda a Previdência, né? Porque é só quando se aposentar. E aí ela queria saber se, ao tirar o dinheiro, se não me engano, tinha 200 mil, ia perder 30% e perder 60 mil, 140. Se ao tirar esse dinheiro, ela conseguiria ter uma rentabilidade melhor, investindo em imóvel, e uma parte disso eu ia indicar meu assessor de investimentos para ela ter uma rentabilidade ali, que hoje, com a Selic do jeito que tá batendo no mercado financeiro, seguro batendo 1,2, 1,1, né? Ao mês. E aí, ou seja, ela sai de 3% ao ano para mais de 12%. Porque aí, ou 12 em redondo. Porque aí eu até entrego aqui pros corretores uma das coisas que mais faz o pessoal comprar imóvel comigo. Porque aí não é só 12. O imóvel na planta valoriza independente do valor que tu tá colocando nele. Então ela tem 12% ao ano de rentabilidade sobre o valor que está investido, e ela tem uma média de 10% de valorização ao ano sobre o valor do imóvel, não sobre o valor que ela está investindo no imóvel. Sim, então, sobre o valor da compra. Sobre o valor da compra. Então, se ela comprou um imóvel de 300 mil, ela teve uma valorização de 10%, ela teve uma valorização de 30 mil. Só que ela muitas vezes teve uma exposição de caixa de quê? No primeiro ano, de 50 mil, de 40 mil? Depende da incorporadora que seja. Ou seja, ela teve um ganho 12% em cima sobre o valor que ficou aplicado, e ainda teve 10% em cima da unidade que ela comprou, que dá um ROI, por exemplo, de 50 para 30, dá um ROI aí de 70%, 65%, certo? 70%. Então, ela tem a rentabilidade mais a valorização do imóvel. Se ela comparar isso com ela ter tirado dinheiro da Previdência, a perda de 30% dela já foi embora há muito tempo. Sim, já recuperou bonito. Ela recupera rápido isso. Sim, então, no assim... tempo... Aí, com segurança, né? Isso, aí, só que, por exemplo, venda é momento. Sim. Então, ela fez isso num dia, tem que entregar no mesmo dia. Então, só que dá trabalho pra fazer. Sim, mostrar, então... mostrar, calcular todos os números. Eu constantemente não mostro parcela em preço presente para investidor, não acho justo com o investidor. Eu pego um INCC, uma média, pelo menos, pego uma unidade minha, então, por exemplo, abro lá meu sistema da Cirela e mostro, olha, a minha parcela eu comecei pagando X, depois de um ano eu tô pagando Y, então mais ou menos a correção que dá no INCC é essa aqui. Você vai ter essa correção, apesar de que o INCC é mamão com açúcar, né? Sim. Quase nada. Mas eu sempre gosto de mostrar. Mas tem, né? Eu coloco pro meu investidor, sempre. É sempre claro, coloco. né? É transparente. Eu acho que faz sentido. Com certeza. E aí, por exemplo, uma apresentação dessa demora. Só que em compensação eu tenho, sei lá, proposta, contrato, e aí tudo tem que rodar rápido, né? Então eu tô num pico de trabalho aí disso, porque tá rodando. Mas, de novo, eu sempre, nos picos de trabalho, eu sempre coloco o tempo. Porque eu sei que não é sustentável, cara. Eu trabalho hoje esse período agora, eu tô trabalhando uma média de 14 horas por dia. É sustentável no longo prazo? Não é. Não é. Então, mas dificilmente tu vai ter um resultado diferente fazendo o que todo mundo tá fazendo. O problema é que a galera quer ter um resultado diferente, fazendo a mesma mais coisa. Rápido, sem trabalhando trabalhar. a mesma coisa que todo mundo ou menos. E fazendo a mesma coisa que todo mundo. Na verdade, assim, a galera produz pouco, né? Ela fica muito tempo fora de casa, mas sem produzir. Talvez, eu acho que está totalmente ligado à falta de processo, à falta de clareza nas metas, de objetividade do que ela quer, enfim. É o gerúndio, né? Eu tô captando, eu tô vendendo, eu tô gravando, eu tô postando, É o gerúndio. Ó, eu tô fazendo um monte de coisa. Sim. Isso aqui não te garante venda, cara. Sim. E o problema do corretor, pra mim, é que ele foca na venda. Pessoal, na minha visão, quem foca em venda não vende. Tu tem que focar no que vai te levar a vender. Então, quais são as atividades que eu preciso fazer? Sim. Para que eu venda? Porque venda eu não controlo. Sim. Não Mas para quantas pessoas eu ligo, né, para visita, isso aí eu consigo controlar. Isso eu consigo controlar. Sim. Quantas ligações eu vou fazer no dia? Isso eu consigo controlar. Sim. Quantos imóveis eu vou captar? Isso eu consigo controlar. Sim. Quanto tempo de aula eu vou ver
de um determinado assunto. Isso eu consigo controlar. E outra coisa que tu pontuou que é muito louco isso, né? Tu tá falando aqui de NCC, de calcular ROI, de fazer percentual, de saber fazer um cálculo percentual. Teoricamente, deveria ser uma conta que o corretor deveria fazer, teoricamente. Mas são pouquíssimos corretores que sabem fazer isso até de cabeça. Tirar 10% de 100 mil, às vezes, é uma dor gigantesca pro corretor. Sim, né? sim. E a gente ri porque tu sabe fazer, eu sei fazer, o Matheus sabe fazer, o Hebron sabe fazer. Mas, de verdade, são pouquíssimos corretores que sabem fazer isso. Uhum. E eles não se incomodam. Tipo, em não saber. Tipo, em aprender. E aí dá trabalho, né? Por isso que tu tem que trabalhar 12 horas, 14 horas. Porque dá trabalho, fazer uma apresentação e tudo. Tem que estar disposto a pagar o preço, né? Nem que seja por um tempo, né? Nem que seja... Né? Um dia desse teve uma corretora que ela se ausentou do trabalho porque era aniversário da filha dela. Né? E eu lembro que tudo bem, foi, aí passou 2 dias, a gente foi conversar. Eu digo, faltou aniversário, foi o aniversário da sua filha? Foi. Se tu fosse LT, tu ia ficar sem trabalhar? Porque era aniversário da filha. Aí não. E por que tu fez isso? Ah, porque eu quis. Cara, tu não podia ter comprado o bolo no final do dia, podia trabalhar no meu expediente, podia. Não, aí você perdeu um dia de produção. Nada contra o aniversário da filha, eu digo, vai chegar o momento que tu vai poder fazer isso. E aí o momento, talvez, dela né? não estava condizente. Exatamente, ainda não é. Aí, é isso que eu falo, a pessoa não tá presente nem pra isso. Quando tu vai conversar, tu, mas, pô, verdade. Tipo, a pessoa... E às vezes elas precisam da pessoa pra mostrar, né, ó. Tu não tá nesse momento de, hoje é aniversário da minha filha, eu não vou trabalhar. Eu espero que chegue logo. Tomara que chegue mês que vem, que tu arrebente de vender e mês que vem tu possa dizer, hoje eu vou trabalhar que eu vou tirar um dia de folga com a minha filha. E tá tudo bem, porque é pra isso que a gente trabalha mesmo. Mas vai chegar um momento, ainda não é. E aí às vezes, a gente não tá presente pra isso. Então, tudo é a gente tá atento, né, Amaury? Tudo é estar atento, né? Muito. E tá observando e tudo mais. E até isso que eu te falei, porque eu conversei com a minha esposa por isso, cara. Perdi muito momento. Acordado, né? Sim, hoje eu ainda perco, sabe? Tenho 2 filhos, assim. Cara, qual a idade dos teus filhos? Eu tenho um de 2 anos e 7 meses e a outra de 1 ano e 2 meses. Tudo bebezinho. Tudo bebezinho. E aí, assim, qual é o grande lance pra mim? Cara, é difícil pra mim, muitas vezes, ficar longe dos meus filhos, Sim, né? imagina. Mas assim, eu sei que tem uma conta que ela vai chegar. Ela vai chegar. Então eu não posso romantizar. Eu quero ser um... Sabe aquela romantização, sabe? Assim, olha, eu sou um pai... Eu sou um pai presente na medida que eu posso ser presente. Eu sei qual é a minha responsabilidade na minha casa. Só que muitas vezes o corretor começa o problema na vida pessoal. Não tá alinhado isso em casa, não tá alinhado isso com o marido, não tá alinhado com a esposa. Sim. Antes de eu fazer isso, eu preciso falar com quem? Porra, com quem influencia diretamente a minha vida profissional, que é a minha mulher. Né? Senão a cobrança vem também, né, cara? É isso. Então, assim, se isso não tiver alinhado... Isso vai te perturbar. Isso não é sustentável. Sim. Isso não é sustentável. Não é sustentável. E eu não digo nem só pelo volume de trabalho, por falta desse alinhamento na vida pessoal. Mas eu falo, cara, aonde é que tu quer chegar? Pra mim, o corretor, essa pergunta tem que estar em VGV e outras coisas na ponta da língua, cara. O corretor entra no ano sem saber quanto ele quer vender. Sim. Não pode, cara. Isso é uma loucura, bicho. O corretor entra no ano sem saber quanto é que ele custa por mês, cara. Então ele não sabe quanto ele gasta, então ele não sabe quanto é que ele tem que ganhar. Sim. É muito louco mesmo, assim. Parece... É que nem quando tu fala pro cliente, né? Tá caro porque se ele tivesse presente para essas questões financeiras... Mas aí tem a ver também com a cultura. A gente não tem educação financeira. Não tem educação financeira. Quantas famílias tem que o pai te ensinou a guardar dinheiro, a investir dinheiro? A gente não teve isso. Então, entra lá no início da conversa. A gente tá presente pra gente poder orientar esse corretor nesse processo. E a gente fazer diferença na vida dele já nesse beabá. Que, teoricamente, ele tá com 30, 35, 40 anos, ele já deveria fazer, ou pelo menos saber disso, mas ele não sabe. Não, com certeza. Eu concordo com o que tu tá falando. Sim. Concordo com o que tu tá falando, mas pra mim, o ponto de atenção grande é: o cara olha pro mercado imobiliário, ele quer ter um resultado diferente, ele quer ter um ganho alto, ele quer ter uma vida diferente com a família dele, ele quer viajar, ele quer fazer uma série de coisas. Se ele ficar nesse lugar de que ele não teve educação financeira, de que ele não teve educação, claro. Ele tá morto. Ficar se vitimizando, né? A culpa é sempre ele tá terceirizando morto. a culpa, né? Entende? Sim, claro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu nunca tive. Nunca tive. Meu pai e minha mãe me deram muita coisa, menos educação financeira. E nunca fui incentivado a casar cedo, nem a
abrir empresa cedo, nada disso, tá? E aí, eu tô falando isso por quê, tá, Fabiano? Porque, assim, Porque pra tu é mim... arrogante, né, cara? também, um pouquinho. Tem que ter, né? Um pouquinho de marra, pô. Se não tiver... E se eu falar que eu não sou, eu vou estar mentindo, né? Vai aí, mano. Mas, assim, o que eu quero falar, cara, é tipo assim, o corretor precisa sair desse lugar, cara. Sim. Ele precisa sair desse lugar. E ele precisa confiar mais nele. O que eu vejo é que o corretor tem uma visão muito apequenada dele mesmo, cara. Isso me incomoda, sabe? Isso me incomoda. É uma dificuldade de pedir uma coisa pro cliente. Ah, mas Tem como é que eu medo, vou né? falar isso mesmo? Cara, sai desse lugar, sabe? Ele precisa sair desse lugar, ele precisa se ver como profissional. Como é que você quer que um cliente veja como profissional se você não Não se se vê como vê. profissional? Sim. Não tem como, né, Fabiano? Isso não tem... Cara, é uma situação quase impossível, né? Eu falo pro corretor, cara, porque eu digo, eu falo pro corretor que tá inseguro, eu digo, mano, quem é o doutor nessa situação sou eu. Eu sou o doutor. Não é o doutor que tem o doutorado, ou não é o desembargador. Ele manja da área dele, de imóvel, quem manja sou eu. É isso E aí. se eu não tenho essa É isso confiança, aí. o cara não vai ter e ele vai me engolir numa. Eu vou só abrir a porta pra ele, ponto. Só fui passear lá e mostrar a imagem pra ele. Porque ele não me respeita, porque eu não me vejo assim, né? Cara, aqui quem é o doutor sou eu da situação. E aí os corretores realmente não se enxergam ainda assim. Eu Sim. entendo a sua revolta porque é complexo a gente fazer isso. Aí entra na questão, né? Técnica, processo, a gente ensina. Sim. Se a pessoa quiser aprender, ela aprende. Comportamento é mais complexo. A parte comportamental, que é É onde que pega depende isso. dela, né? Exatamente, é isso que eu falo. Depende muito da pessoa querer e estar disposta a desaprender, para reaprender, esses todos os papos de coach que a gente sabe que Sim. existe, mas que é fato, Sim. né? A pessoa tá E é disposta. difícil, hein? Porra, é que E nem tu como... falou agora, como é errar diferente, né? Errar presente por erro, saber. É complexo você tá, pô, o que eu errei? Né? Hoje, eu tenho maturidade de sair de um atendimento quando eu vou com o corretor e já sair me perguntando o que eu podia ter dito, Sim. o que eu podia ter falado para ter um resultado melhor. Pô, esse cara tava um ponto de venda. O que eu não falei para ele que não fez ele andar para onde eu quero, Sim. né? Então, assim, só isso aí já é uma evolução gigante. Eu vou atender contigo. Mauri, o que tu achou do meu atendimento? Sim. O que tu acha que foi bom? Posso melhorar? Sim. E a gente percebe os corretores sem graça de falar para tipo, não, Sim. foi ótimo. Sim. Foi tudo top. Eu digo, cara, se o cara tiver o ego inflado, ele se sente o Deus. Porque o corretor não tá. Ele vai ver que ele não tá nem prestando atenção no que tu tava falando. Tá. Não, é legal, eu tô com o Saulo lá, o que é legal é isso. Vocês trocam tem essa A troca, gente né? lá, e não tem massagem de ego, Sim, sabe? sim, legal. Esse bicho, isso aqui tá ruim. Isso aqui tá ruim. Então, o dia que tava numa reunião com o incorporador lá, a gente saiu, o Saulo me chamou e falou, bicho, nunca mais fala isso. Já fui gestor. Não fala isso pro incorporador. Uhum. Isso é irado, bicho. Isso é irado. Se tiver alguém dentro da tua operação pra fazer isso, tu vai crescer muito. Com olhar de fora. Porque tu Às vai vezes a gente não vai amadurecer, ter. né? Sim. Às vezes a gente não vai ter. Eu sou um cara que constantemente tô muito presente, assim, Fabiano. Eu me considero hoje um cara que tá na verdade, eu tô em busca de sempre. Uhum. E isso me ajuda a estar mais presente. Eu tô em busca de... Eu acho que eu não sou presente como eu deveria nas coisas, mas eu tô em busca disso sempre e isso acaba, de alguma forma, estando um pouquinho Contribuindo, presente, né? sabe? Uhum. Contribuindo para estar um pouquinho presente. Mas mesmo assim, passa muita coisa. Passa muita coisa. Eu preciso desse olhar diferente, eu preciso de um olhar de fora. O Matheus mesmo que tá aqui, cara, ele tá toda hora me chamando atenção, tá toda hora me falando pra melhorar, Policiando, né? tá toda hora me falando o que precisa, o que precisa ajustar. E pra mim isso é muito importante. Pra mim o gestor precisa ter isso de alguém. Com E certeza. pra mim, e o corretor, óbvio, o gestor ter esse olhar. Crítico, ter esse né? olhar. Mas É um olhar mais crítico. Eu porque diria eu um olhar falo, mais é um olhar crítico. crítico porque é uma crítica não com o intuito de falar mal, é de tipo, melhorar. É de Sim. nos melhorar, né? Quando Isso. a crítica nesse aspecto, né? Que a gente fala, não sei se tem crítica construtiva, mas é esse o termo usado, né? Sim, eu odeio essa porra, Pois mas é, enfim. mas assim, é uma maneira que a gente tem pra dizer, cara, tu tá errado, mas é pro teu bem. Sim, Basicamente, é isso. Tu errou, tu fez merda, mas, pô, para com isso que sim, isso vai dar sim. merda. É, Basicamente é isso, né? E constantemente me controla no meu horário que eu vou falando Não, aqui, relaxa, bicho. fica tranquilo. E constantemente, Fabiano, a maneira com que tu vai falar isso. Ah, isso É um outro problema, É. né? É normal que tu vá defender... Por que eu gosto dos dados, tá? Até pra Uhum, defender aqui mesmo. Por que eu gosto dos dados? Porque na tua opinião, tu é soberano. uhum. Né? Na metodologia, a gente fala que se temos dados, vamos analisar.
Se o que temos é opinião, eu prefiro ficar com a minha, Sim. né? Então, porque tu sempre vai defender A o teu tua. ponto. Então, assim, não é sobre eu te falar que o que tu fez foi errado. É sobre fazer tu ter uma visão diferente do que tu fez. Para que tu consiga perceber E se corrigindo. e você ver que errou. Uhum. Que aí tem poder. Aí tem empoderamento. Mas o gestor não quer fazer isso. Porque eu quero entrar numa reunião contigo, eu não quero passar 40 minutos contigo pra te mostrar um ponto que tá errado. Eu quero chegar contigo 5 minutos pra te falar, bicho, tu fez merda nisso, 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 nisso. Cara, a chance de tu perder esse cara nos primeiros 2 minutos é muito grande. Só crítica, né, cara? Só crítica. Agora tu chega contigo, cara. Eu fui pra uma visita contigo, eu sou teu gestor. Eu percebi quando o cliente falou que era pequeno, tu entrou em defesa do imóvel. Tu falou, cara, não é pequeno, dá pra fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sei que isso, porra, evidentemente foi um erro, pra minha percepção. Uhum. O que eu vou fazer? Cara, Fabiano, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou te perguntar. Fabiano, o que tu acha que pode ser de melhor nesse teu atendimento? Eu vou deixar tu falar pra ver se tu percebeu. Porque se tu já percebeu e eu chego falando, já deu uma merda. Porque tu já tinha percebido, tô falando uma coisa que tu vai falar, porra, já tinha percebido, esse bicho ainda vem me encher o saco. Então, Já errei, né? Vem já errou, chamar já minha fiz atenção. merda, vem ficar chamando atenção. Aí, ó, te dei liberdade. Pô, Maurício, acho que não, acho que foi bom. Entendi. O que tu acha? Por exemplo, naquela hora que o cliente falou que era pequeno, o que tu acha que ele viu? Aí tu vai me falar, porra, bicho, esse cara era doido, porra, não sei o quê. Tu vai me falar alguma coisa. Sim. Eu vou falar assim, pô, mas tu não acha, bicho, que de repente o imóvel dele não pode ser maior? Ele não pensou aqui, eu tô pensando porque a gente, pô, a gente precisa vender pra esse cara. E aí, ó, eu tô. Eu Tá tô. me estressando pra fazer eu raciocinar, né? Isso, eu tô falando pra ti que eu tô fazendo. O meu Mostra. intuito é fazer tu perceber o que aconteceu. Eu não tô vindo de cima pra baixo. Por quê? Uhum. Quando tu perceber, quem fez a construção da solução, quem percebeu o erro, Foi ele. foi tu. Aí, amigo. Aí ele é correr pro abraço. Ele vai chegar no momento e vai falar: ah, eu podia ter feito tal coisa. Só que isso é gestão. Isso dá trabalho, Fabiano. Sim, Fabiano, com certeza fazia dá. reunião com o corretor quase todo dia. One on one, um a um. Entendeu? É óbvio, eu tava com um time mais Enxuto, né? iniciante, um time mais que precisava melhorar, precisava de um acompanhamento mais de perto. Sim. Tá? Eu não tinha corretor, como é que eu posso falar? Tava rampado. Se sabe? já no ponto certo, né? Quem No que tu tava, imaginava. quem eu tinha, saiu. Uhum. Entendeu? Saiu no meio do caminho e tal. Foi buscar outra Outra. imobiliária. Não, outra coisa, foi Sim, pra outra sim. imobiliária mesmo. E óbvio, por exemplo, corretor meu sai da minha imobiliária. Cara, corretor meu sai da minha imobiliária, eu preciso saber por que esse cara saiu. Por quê, né? E Preciso. constantemente, quando é que eu vou descobrir isso? Na reunião pra mandar ele embora. Uhum. Eu não vou mandar outra pessoa embora. Eu vou mandar ele por WhatsApp. Eu vou fazer uma reunião com ele. Aquele cara tá saindo, ele tá puto comigo em regra. Tá doido Tá pra sair. frustrado, tá Ele irritado. tá doido pra... Eu quero escutar dele o porquê, cara, ele saiu. Preciso saber, né? Eu preciso saber. Que é E pra qual me identificar, existe né? melhor momento pra te saber que o teu corretor tá saindo da tua empresa do que o dia que ele vai embora. Meu amigo, ele na cabeça dele não vai olhar nunca mais na tua cara. Ah, ele sai de boa. Meu irmão, não sai. Bicho. Não dá, bicho. Sair do imobiliário é chato, irmão. Como tu tá se demitindo ou sendo demitido. De qualquer uma das duas não é legal, né? Não é legal. É. Falar, eu fiz isso. A amizade continua, eu sei Sim, disso. normal. Vai falar que é bom fazer isso. Não, Esse processo é chato. Então, assim, eu acredito que muitas vezes falta da gestão isso. Sim. Sabe? Falta da gestão, uma gestão, por exemplo, uma gestão por resultado. Cara, e outra coisa, eu te falo assim, tu fala que o teu corretor tem que ligar. Liga na frente dele. Uhum, sim. Liga na frente dele. Dá exemplo, né? Dá exemplo, é isso que eu faço. É isso que eu fazia, na verdade, né? Uhum. Quando eu tinha time. Então, uma coisa que eu não falei, não ficou meio confuso aqui, pode ficar um pouco confuso, eu tinha time, fui transitando, e aí falar bem claro aqui o português, no limpo, porque o mercado imobiliário é todo romantizado, eu odeio essa porra, eu gosto do mercado imobiliário real. Sim. Fiz conta versus custo, VGV com corretor, sobra tanto. Eu vendendo com custo X, sobra mais, fiz a transição sem medo nenhum. E ainda teve, aí tu vê o ego, né? E aí um cara me perguntou, essa semana, porque ele não sabia que eu tinha tido time. Ele falou assim, e tu saiu de gestor pra corretor? Tô cagando pra isso, irmão. Quero dinheiro Tô no bolso, né? cagando pra isso, exatamente. E aí tem gente que fica lá,
Sustentando, por quê? Por ego, é o Só ego. pra dizer que é o É dono. o mercado de ego. Cara, hoje quando alguém me pergunta, o que é que tu é? Dono de imobiliária? Sou dono de imobiliária. A primeira coisa que eu respondo, sou corretor, irmão. Sou corretor, né? Tem até um vídeo de um... Como é que é o nome daquele cara? Um palestrante, eu acho que é Rafael alguma coisa. Ele é humorista. Aqueles que faz stand-up, sabe? Sim. É Rafael Portugal, não é? Rafael Portugal, que ele fez a brincadeira do corretor de imóveis. A menina... O que tu é? Aí a menina que ela falou... fala alguma Negócio coisa em nos inglês, não sei o Estados... que e tal. Real estate. Real Tal. estate. Sou não sei o que, real estate. Aí falou o quê? É mercado imobiliário. É corretora. Você faz? Tipo... Por quê? Cara, ó, ela mesma não tinha segurança pra falar que ela era corretora. Ela foi criar um termo americanizado pra dizer que no fundo ela era corretora de imóveis, né? Então, é uma dificuldade de falar o simples, sabe? Sim. Porque por ego. E ainda tem alguns corretores que têm vergonha de falar isso, né? Que é corretor, ainda tem essa questão. Mas isso aí tem a ver, talvez, com a insegurança, né? Que a gente comentou que o cara não tem a segurança de que ele é um corretor de imóveis, que nem tu fala, eu sou corretor. Então a gente ainda tem muito essa percepção no mercado de uma maneira geral dos corretores, seja com tempo de mercado ou não, mas principalmente quem não tem resultado. Eu acho que isso acaba gerando essa incerteza do que ele vai dizer numa câmera ou para uma plateia de maneira orgulhosa da profissão dele, né? Que a gente não tem orgulho de ser corretor, eu tenho orgulho de ser corretor, e um monte de gente que a gente conhece tem. Mas nem todo mundo tem essa segurança pra falar, não. Não, e aí, claro, eu não tô romantizando, tá? Sim, eu sei, claro. eu sei a percepção da massa sobre o corretor, que em ainda regra não é boa, né? Tem aquela realidade. Ainda tem isso muito. Ainda acha que, cara, que não deu certo em nada. Aí vira corretor. Não deu certo em nada, é o cara pilantra, é o cara que vai me enganar, é o cara que só quer saber do meu dinheiro. Cara, isso tem, isso existe, tá? E tu sabe vai isso, dar golpe, né? vai na tua visita amanhã e pergunta do teu cliente qual foi a experiência com o último corretor. Provavelmente vai ser negativo, Provavelmente foi negativo. Verdade. É impressionante isso. É impressionante isso. Então, assim, é como tu falou, sem romantismo a gente tá trabalhando pra mudar. Pra mudar, né? Isso é trabalho de longo prazo. Nem é médio, é longo prazo. Não, isso é um trabalho de longo prazo, mas eu vejo, assim, uma evolução muito grande. Pois é, eu também tenho essa mesma visão altruísta de que, embora a passos pequenos, a gente tá indo mais pra frente do que a gente já teve alguns anos atrás, bem mais estagnado nesse aspecto, onde a gente não tinha tantas ferramentas de educação para o nosso mercado, a gente não tinha tantas pessoas se interessando pelo nosso mercado, e a gente percebe grandes astros aí, atores de Globlage virando corretores e marketizando isso, muita gente querendo entrar no mercado pelo glamour da profissão. Então, e aí a gente aí é necessidade de a gente qualificar, né? Aí, qualificar o corretor de uma maneira geral. A gente tem cursos aqui mesmo da doutora Laura, da doutora Joana, voltado para o direito imobiliário. Eu vi. Cara, as turmas estão sempre cheias. Sempre tem corretores que tá toda a turma lá, mas tem sempre novos corretores buscando qualificação e corretores de mercado querendo se atualizar. Então, quando eu vejo esse movimento, a galera tá numa pegada de querer melhorar, né? Não, com certeza. E eu acho que vai surgindo isso dentro da gente. Por exemplo, eu não penso pro mercado de educação. Sou um cara que não pensa assim, eu já falei isso abertamente e falo aqui, não tem problema nenhum. Mas eu tenho interesse em fazer, mas não como, tipo assim... Não como negócio. Mas para colaborar. Sim, não vou fazer, tipo assim, de graça, porque constantemente eu não vou fazer... E a pessoa geralmente não valoriza também. Não valoriza, enfim. E também não consigo fazer um negócio bom, porque tem custo e tal, também não vou pagar pra ensinar, né? Mas eu tenho um desejo, já falei pro Matheus daqui a um tempo, de fazer, sim, um curso, por exemplo, para corretor calça branca. Legal, que tá chegando aí no mercado. Sim. Totalmente sem rumo. E até mostrar como esse processo ele pode ser menos sofrido. Menos doloroso, né? Menos doloroso, com muito trabalho. Claro. Não existe segredo. Como é que ele pode encurtar esse espaço? Onde ele tem que focar de verdade, né? E o que tem que ser prioridade para esse cara? Porque é o desafio, né, Fabiano? Sim, com certeza. O início, eu brinco, o Sampa, da Remax, ele fala que o mercado imobiliário é que nem a Bíblia, ao contrário. Começa no Apocalipse e depois que vai pra Gênesis. Depois que vai pra Gênesis, pra João, Deus é amor, depois que dá certo, entendeu? Começa do terrorismo antes, né? Começa do Apocalipse lá, que é só o caos, né? Exatamente. É o Armagedon chegando e a gente ali na luta, né? Exatamente. Meu amigo, papo bom. Eu falo pro pessoal, é clichê, né? Mas papo bom passa rápido. A gente conversou aqui bastante. Visões de mercados distintas e parecidas ao mesmo tempo, né? Sim.
um mais velho, outro um jovem rapaz aqui de 20 e Mas com poucos 2 anos, filhos. já pai de 2, né? E Pô, mas teve um cliente outro dia que deu 32, eu fiquei, pô, tá mano, acabadinho, pô, hein? Tá rodou cansado. sem, como Tá é que cansado. fala? Com... A harmonização facial não tá em dia, né? Não tá em dia, mano. Sacanagem. Meu querido, a mesa é nossa. Isso não é clichê, eu falo pra todo mundo. E quem quiser voltar, sinta-se à vontade quando vier lançar esse projeto aí do curso, Sim, quiser sim. isso aí vier na prática, ou alguma coisa que tu acha interessante a gente utilizar o canal pra divulgar pro mercado imobiliário. Não tem cerimônia, tem meu WhatsApp, é só chamar que a gente vai. Como foi a conversa? Vamos marcar? Vamos, tá tudo certo, Sim, tem claro. essa data, bora Eu tava te enrolando, na verdade. tu tá aí um tempão aí querendo criar coragem, agora tu tá, é um novo Amaury Bessa aqui na minha frente, isso né? aí, isso aí. E aí já tá até mentorando lá em outro estado, então a gente vai ganhando mais confiança, vai, né? Isso Sim, aí é claro, bem legal. claro. Mas a mesa nossa, fique à vontade para quando quiser voltar. Obrigado por ter vindo, por aceitar o convite, por mostrar-se 100% sem medo de falar palavrão ou de falar a tua ideia, que às vezes as pessoas têm receio disso. E esse minutinho final aqui é para tu olhar para essa câmera e deixar teu recado. Chamar o pessoal para conhecer tua imobiliária, vender os imóveis em São Paulo, enfim. É o teu momento, Amaury, da verdade. Sim. Galera, então, tanto para é sempre um prazer receber os corretores lá na imobiliária, no meu escritório, dono de imobiliária também, para que a gente consiga ter essa conversa, para que eu consiga aprender com vocês, vocês consigam aprender comigo se eu puder ensinar algo. Hoje a gente tem também esse braço de investimento em São Paulo, muitas vezes você tem esse cliente na sua carteira, mas você não consegue, você não trabalha ele, esse cliente está parado, e eu faço essas parcerias também, então eu gostaria de falar isso aqui, o Saulo também. Eu faço esse tipo de parceria hoje, esse cliente está na sua base, que você não trabalha, e tem potencial de investir, pode investir lá. Além disso, além disso, o que eu posso deixar também é que, com certeza, em breve a gente vai conseguir estruturar essa realidade do curso para o corretor Calça Branca. Legal. Né? Eu não sei quanto tempo, talvez demore mais, mas essa realidade vai vir, com base na metodologia do Guilherme. Um último recado que eu posso deixar é que agora em junho está tendo aí, falamos disso, nada mais justo do que eu também deixar aí um primeiro passo aí para quem sabe até um produto de entrada que vai ter o QR Summit, né? Então, Que é do Guilherme. que é do Guilherme, que é 3 e 4, mas vai uma galera boa, vai Alfredo Soares, Joel J, Sim. vão estar presentes. Caramba, o Alfredo Soares tá nativo ainda, cara. Sim. O Alfredo Soares é antigo, hein, velho? Não, mas é Alfredo Soares, dia 4? De venda. Ele é de venda. Do G4. Eu sim, sei sim. que é, mas o cara Isso, tem tá. chão aí. Tem chão. Tem E ele aí, 3 e 4, lá em São Paulo. Agora de junho? De junho. Mês que vem. Tá meio em cima, né? Mas eu vou deixar aí o recado, vai que Vai tá quem lá? esteja aqui. Com certeza. Tá, Eu e todo mundo, né? Eu e todo mundo. Vamos todo mundo junto Legal, aí. legal. E alguns corretores daqui também vão. Show de bola. comigo. E é Beleza? bom que é mais conhecimento, é mais gente qualificada no nosso mercado. Show, quanto mais gente, melhor. Com certeza. Quanto mais gente, melhor. O pessoal Com certeza. pergunta, acha que eu quero esconder. Quero não, bicho. Compartilhar, né, mano? Eu quero é que vá mesmo, eu quero que vá, coloque em prática. Eu quero é que a gente Melhora o nosso mercado. melhore o nosso mercado. Com certeza. Pessoal, esse foi o Amaury Bessa. O Instagram dele vai estar aqui para você seguir, caso você não siga. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!